Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Quem fala contigo aqui é o seu amigo e irmão evangelista Leandro Cavalcante. Quero deixar aqui para você uma saudação de paz. É uma honra poder estar contigo mais uma vez em nossa programação podcast Palavra Eterna. Olha, você que está entrando agora, eu lhe peço encarecidamente que compartilhe para o máximo de pessoas que você conhecer, porque assim o algoritmo vai entender que esse produto, esse conteúdo é relevante e ele vai alcançar mais vidas. E através da sua ajuda, muitas pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão aprender, pessoas vão ser edificadas. E hoje começamos mais uma programação tão esperada. E hoje estamos com um convidado super, hiper, mega especial, nosso amigo Lucas. Fala, Leandra. Muito bom estar aqui, poder compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, tem colocado no nosso ministério, levar adiante o nosso conhecimento, porque eu aprendi que não adianta uma pessoa ter muita sabedoria se não houver quem ouça. Então, obrigado por me permitir cumprir esse propósito. Boa noite, audiência. É um prazer estar aqui falando para essa audiência também, compartilhar aquilo que a gente carrega. Deus abençoe. Quero também agradecer, porque eu só posso estar aqui por causa do apóstolo Gesiel, que foi a ponte que nos conectou. Apóstolo, se o senhor vê isso, gratidão, tamo junto pelo reino. Glória a Deus, pastor, eu chamei ele de pastor. Eu falei, posso chamar de pastor? Ele falou, pode chamar do que você quiser. Apóstolo Gesiel, você é uma bênção de Deus, que Deus te abençoe. Lucas, é uma honra poder receber o senhor, tá? Eu creio que você tem algo de Deus para entregar para esse povo que tanto precisa conhecer a palavra do Senhor. Estamos vivendo uns momentos difíceis da igreja, e você sabe disso. Estamos passando por um período de tribulação, um tormento na terra, que às vezes eu não sei mais nem o que é certo, o que é errado, o que é errado, o que é certo. Tá? Estamos de ponta cabeça. É verdade. Mas a igreja do Senhor continua de pé e eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado mais uma vez por estar conosco aí. E hoje nós vamos falar de um assunto muito peculiar, muito profundo. Necessário, né? Necessário. Nós vamos falar de batalha espiritual, de guerra espiritual. Olha, eu tenho uma palavra em mente aqui. Eu queria saber da sua parte, qual é a diferença entre guerra espiritual e libertação? É uma boa pergunta, porque muita gente frequenta a igreja, visita a igreja, aí vê aquele momento de libertação, onde as pessoas se manifestam, faz alguma coisa ali, né, gritam e acham que aqui é libertação. Sexta-feira forte, terça-feira forte, vamos fazer a campanha, a pessoa vai, passa ali por 7 campanhas, 7 dias, 7 sextas-feiras e pronto, tô liberto. Não, na verdade não. A libertação, ela é um processo. E quando a pessoa vai à igreja e passa por aquele momento, né, de repente se manifestar, né, algumas pessoas conhecem como ficar possessa, Sim. ali é um degrau, é um começo, é a porta de entrada da libertação. A libertação, no geral, Ah, né, ela chega na vida de uma pessoa quando ela amadurece em Cristo. Como diz em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 12, 13, 14, quando chegamos à medida de Cristo. Eu costumo dizer que libertação é limpeza, frutificação e amadurecimento. Quando eu sou limpo, quando eu frutifico e quando eu amadureço, desenvolvo o caráter de Cristo em mim, então eu posso dizer que eu fui liberto. Agora, o que é batalha espiritual, guerra espiritual? É o que acontece com todos nós. A partir de quando, Leandro? A partir do momento que você recebe a Jesus. Porque a partir do momento que você recebe a Jesus, você passou para o outro lado. Outrora você estava no exército ou no reino das trevas. Em Colossenses o texto diz que ele nos transportou para o reino da luz. Então, agora você faz parte do reino da luz, então óbvio que você vai ser perseguido. Então, né, esses dias eu gravei um anúncio com o Gabriel, meu irmão que está aqui inclusive. Ele falou assim, ó, vamos gravar um anúncio falando assim, ó, como saber se eu estou passando por batalha espiritual. Aí se você pegar o vídeo, tá no meu perfil, inclusive eu falo assim, ó, como assim se você tá passando por uma batalha espiritual? Todos nós todo dia, estamos, todo dia, toda todo hora. momento. A partir do momento que você entrou no exército de Cristo, no reino da luz, você recebeu um alvo nas costas. A partir daí você vai ser perseguido. Qual que é a diferença? A diferença não é se eu tô passando ou não. A diferença é como que eu vou passar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, revestivos de toda a armadura. Ou seja, eu posso passar pela batalha espiritual tendo ferramentas, tendo armadura, tendo
dicas, direcionamentos, ferramentas, instrumentos, porque o texto fala que nenhuma ferramenta do inimigo preparada. Peraí, se tem ferramenta do inimigo, tem da luz também. O apóstolo Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Ou seja, então tem ferramenta. Agora, a pergunta é, você está passando por batalha espiritual? É claro, todos nós estamos, mas como é que você vai passar? Então, basicamente, a diferença é essa. Batalha espiritual que a gente passa todos os dias contra o mundo espiritual, contra Satanás e os seus demônios, contra... Essa é a batalha, Essa é a batalha espiritual. todos os dias que a gente enfrenta. Todos os dias. Desde quando dorme, já até o sono é cheio de batalha. Paralisia de sono, paralisia de sono. tudo. Tanto é que quando você está passando por uma batalha espiritual, essa batalha espiritual pode refletir em outras áreas da sua vida. Sim. Ela é espiritual porque tudo é derivado do mundo espiritual, mas reflete no casamento, na família, nas emoções, nas finanças. Sabia que aproximadamente 50% a 60% dos nossos pensamentos ruins, negativos durante o dia não é da nossa alma, não é da nossa mente, mas são setas que são lançadas? Toca aí. É isso aí. Nós. É isso aí, verdade. Então as É pessoas... uma guerra. É um todo momento. E ele te ataca o dia inteiro. Você fala, meu Deus, por que eu tô pensando isso? É ele. É ele. Pegou, né? Esse pensamento contrário aí não produz de você. Produz do diabo. Então, essa é a batalha espiritual, diária. Agora, a libertação é um processo que você vai escalando. Primeiro, eu venho à igreja, me limpo dos meus pecados, das minhas ações, né? Eu purifico as minhas vestes e eu vou modelando o caráter de Cristo, como está em Romanos capítulo 12. Não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Né? Então isso é a libertação, eu transformar minha mente, eu mudar a minha mente e começar a pensar como Cristo, como diz em Filipenses também, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo. Então esse processo de amadurecimento, de gerar o caráter de Cristo em mim, é a libertação. Que bacana, que bacana. Em 5 minutos nós aprendemos algo que não aprendemos em vários anos de cristianismo. Você que pegou essa revelação, guarda, viu? Isso é muito forte. Olha, já tem um povo que te segue aqui ao vivo. Leia Barbosa, Ana Júlia, Ezequiel, Elisete, Raquel, Francisco. Deixe sua pergunta aí, ó. Calciane, mentor e pastor Lucas, sempre sabe, glória a Deus. Você que está assistindo pela primeira vez, te peço encarecidamente, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo através da sua ajuda, tá bom? Deixe sua pergunta que nós vamos mencionar aqui ao vivo. É o Gabriel o nome dele? Gabriel. Nome de anjo, hein, Gabriel? E, ó, nesse momento, tem 4 pessoas importantes para mim assistindo isso aqui e 3 delas estão esperando eu mandar oi para elas poderem ir dormir. Que é a minha esposa, Arielle Valentim. Meu amor, você é a mais bela que os meus olhos viram. Eu amo ter a minha família com você. E eu não sabia que um dia eu ia sentir tanta falta de você. Questão de algumas horas eu já tô sentindo falta de você. Não vejo a hora de ir para casa. Quero mandar também um beijo, um abraço para o Theo, que é o meu primogênito. O Gael, o meu segundo, o Furacãozinho. E o 03, que é o Levi, de 3 meses. Crianças, o papai ama vocês. Obrigado por liberar o papai para estar aqui fazendo o ID, dando essa entrevista, podendo falar da palavra. E vocês aí ficarem com a mamãe. Obedece e honra a mamãe. E vai descansar. Deus abençoe, que já tá na hora de estar na cama. Que benção, que Deus abençoe essa família tão abençoada. E a todos vocês, peço mais uma vez que vocês compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Profeta, muitas pessoas têm vivenciado batalhas espirituais e elas acham que estão libertas. Mas quando elas começam a caminhar na sua vida, elas achando que estão libertas, ela não consegue distinguir o que é batalha e o que é libertação. E é por isso que muitas das vezes elas estão vivendo amarradas. É verdade. Elas não conseguem distinguir isso. Isso é muito forte. Esse ensinamento que você deixou aí pra gente, ele é muito poderoso para as nossas vidas, muito forte. Sabe, Leandro, uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos sobre batalha espiritual. Não tem como falar de batalha espiritual ou libertação se você não tiver uma coisa alinhada. Eu chamo de alinhamento da tricotomia. Tricotomia? Tricotomia, que é o homem tripartido. O texto lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o homem é espírito, alma e corpo. Se você não tiver a tricotomia alinhada, nem fale de batalha espiritual. Por quê? O homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Ele existe nos 3 níveis. Se eu não souber, Leandro, distinguir
Se a minha luta, a minha prova, o meu problema, ele é físico, ou ele é almático, ou ele é espiritual, o que que eu vou fazer a vida inteira? Vou ficar dando volta em torno do nada. Por quê? De repente, o cara vai na igreja falando, Deus, me cura. Só que o cara não bebe água, o cara não faz um exercício, o cara não reduz o açúcar, o cara não cuida da saúde, só que ele tá lá na campanha pedindo pra Deus curar. Deus vai curar? E eu falo mais, talvez seja algo polêmico, mas eu vou falar. Às vezes é até Deus que coloca aquela doença. Pra quê? Pro cara dar uma freada na vida e falar, opa, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque fica aí cantando aquela música de que quem tem promessa de Deus não morre, você vai ver o que vai acontecer. Você que não cuida da sua saúde pra ver o que vai acontecer. Às vezes o cara tá na igreja buscando. Eu já atendi isso, Leandro. Alguém falando assim, Lucas, ora pelo meu trabalho porque não tá vindo cliente. Aí eu, tá bom, eu vou orar. Mas você já pegou alguns influencers aí e distribuiu o seu produto? Não. Você tá divulgando no Instagram? Não. Você tá fazendo um cartãozinho das antigas e entregando? Não, não tô. Mas ora por mim, falei, mas eu vou orar, mas pra quê? Se o marketing, a divulgação você não tá fazendo. Então as pessoas, Leandro, não tem esse alinhamento da tricotomia que é, vai distinguir, peça a Deus, na verdade, não precisa nem pedir a Deus, para, senta, respira e dá uma analisada. Será que o débito não é espiritual? Resolve com armas espirituais. Mas e se o débito for almático? Tem gente que não consegue prosperar por falta de merecimento, por falta de permissão, por falta de bloqueios, medos que ele carrega por causa de crenças que foram instaladas por causa dos pais. Né? Como que modela uma crença na cabeça de uma pessoa? O que ela ouve, o que ela vê, o que ela sente, o que ela fala. Você conhece alguém que falou a vida inteira assim, ó, eu nasci pobre, vou morrer pobre? Então, qual que é a crença da cabeça dela? Que ela nunca vai prosperar. Vai adiantar orar? Não vai. E a mente dela cria aquilo. Tá Cria, é a cauterizado. realidade dela. É a realidade Ela fala assim, dela. eu nasci pra isso. Você não nasceu pra isso. Não. Cauterizaram sua mente e você aceitou o que colocaram na sua mente. Muita gente não consegue prosperar porque viram os pais brigarem por causa de dinheiro. Então, qual é a crença que tem na cabeça dela? Dinheiro traz confusão. Então, de um jeito ou de outro, ela vai fazer com que aquele dinheiro desapareça da mão dela. Então, o problema aqui é espiritual? Não, é almático. Então, tem que ir lá, resolver, desbloquear, livrar a pessoa daquele cativeiro mental, emocional, para ela poder prosperar. Você viu que o problema não era espiritual? Era almático. Às vezes, o problema é físico. Tem homem que, meu casamento, vai lá, toma uma testosterona, faz um alinhamento, uma reposição hormonal, vai no médico, faz uma bateria de exame. Nem tudo é espiritual. E se não tiver esse alinhamento, a pessoa vai ficar na igreja dando volta em torno do nada. Por isso que tem muita gente que está 30 anos na igreja e não vive nenhum milagre. Não vive só o milagre, não consegue nem ficar curado, porque acha que a cura dela é física e às vezes emocional. Verdade. E tem pessoas que até têm uma aparência, tá normal no culto, mas tá doente por dentro. É verdade. Elas não conseguem distinguir. Eu tô com uma enfermidade no corpo, mas Deus vai curar. Aí Deus fala, não, você precisa passar no médico. Isso é físico. Tem enfermidade e doença. Tem dois tipos, né? Enfermidade e doença. Isso vai alastrando para A gente tá falando de saúde, mas isso vai alastrando para todas as áreas. Todas as áreas. Você para pra pensar. Tem gente, e eu já falei isso, que fala assim, ó, enquanto eu cuido da casa do Senhor, cuido da obra de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Que dia? Que dia que eu vou abandonar meu casamento? Aí eles usam aquele versículo de Marta e Maria. Eles usam. Eu verdade. conheço pessoas que... Isso aqui é polêmica. Ô, preguiçosa. Para de usar esse versículo e vai organizar vai cuidar de casa. Vai cuidar da sua casa. Tem um livro da Devi Titus que o nome dele é Experiência na Mesa. Lá naquele livro, ela relata que de 60% a 70% dos detentos no presidiário nunca tiveram experiência de mesa com a família. Mesa, de sentar na mesa e comer, olhar no olho. Tem gente que até hoje a mesa é um almoxerifado, cheio de papel, cheio de coisa, mas não senta. Não almoça ou janta na frente da televisão. Mas à noite tá lá no culto, na campanha para Deus salvar. Talvez o que ia salvar o casamento ou a família não era lá na campanha. Era só ele pegar, arrumar a mesa, sentar na mesa, olhar nos olhos do filho, conversar, dialogar. Às vezes o que vai salvar o casamento não é mais uma campanha, mas ela moldar o caráter dela e se tornar quem a Bíblia quer que ela seja para aquele casamento, para aquele marido, para aquela esposa. E o problema, de novo, não era espiritual. Era físico. Isso é muito forte porque isso acontece muito no meio cristão. Porque a mulher parece que não conhece a palavra e quer gritar mais que o marido. Aí o marido não quer baixar a cabeça e começa a gritar mais do que a mulher. E o marido não senta com a esposa e fala, não, filha, você é minha disjuntora. Você está aqui para me servir e eu te servi. É verdade. Um ajuda o outro, não adianta. Aí entra nessa discussão
e acaba entrando em depressão. E aí, Eu costumo dizer, Leandro, que o casamento é o melhor lugar para Deus moldar o nosso caráter. Porque muita gente entra erroneamente no casamento para ser feliz. Quando na verdade casamento você entra para servir o outro. verdade. Eu já sou feliz o bastante para eu transbordar essa alegria e compartilhar com alguém. Mas ela entra com o espírito de ela, quando eu falo ela é a pessoa, não Verdade. só a mulher, mas entra no casamento querendo receber, querendo cobrar, sendo que casamento é lugar de se tornar. O casamento é o lugar de eu servir. Enquanto as pessoas não entenderem esse princípio, elas não vão vencer no casamento. Meu Deus, é forte. Hein? Minha mamãe também tá ao vivo aqui. Mamãe, um beijo, dona Gildete. Luciano Trinca. Que Deus abençoe a todos vocês também. Olha só a direção que o Espírito Santo já tá nos levando, né? A gente tentando falar de uma coisa e já falando de casamento. Tem pessoas aqui. Olha aí. Eu conheço quando Deus muda assim. Tem pessoas aqui que tá passando uma prova no casamento. Deus já tá usando o Lucas pra te dar uma direção, hein? Não é espiritual, é físico. Senta, conversa, pelo amor de Deus. Não coloca a culpa no diabo, que nem tudo, Nem tudo nem é. tudo é ele, vaso. Amém? Glória a Deus. Pegou? Maravilha. Meu profeta, nós estamos passando também por um momento nas redes sociais onde nós vemos muitas defamações de pessoas. Ataques e ataques e ataques e ataques. Ataca esse, ataca aquela, e quem ataca sempre está certo. E qual é a sua visão acerca de tudo isso? Porque a Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 58, vós jejuais não para ouvir, não para que a sua voz seja ouvida no céu, mas vocês jejuam para debates, para apunhalar as pessoas. Não é esse jejum que agrada a Deus. Qual é a sua visão acerca de tudo isso que está acontecendo na rede social? Esse bombardeio de loucura. Eu acho, Leandro, eu acho não, na verdade eu tenho certeza que é uma linha muito tênue. Porque existe o denunciar o pecado, existe o defender a verdade, mas existe também o pecado de maledicência. Esse é um dos maiores pecados infiltrados, camuflados dentro da igreja que está impedindo as pessoas de prosperar. Por quê? O que é maledicência? Você fala mal do seu irmão. Quando eu falo mal, a Bíblia me compara a um assassino. Falar mal na graça é comparado ao assassinato. Lembra que o texto diz? Os antigos disseram, não assassinarás. Eu, porém, vos acrescento. Qualquer um que falar do seu irmão já assassinou. E há um princípio na Bíblia de que quem assassina derrama sangue. Quando esse sangue pinga o solo perde a força de retribuir o que você planta. Então, por que as pessoas estão dentro da igreja e elas não estão prosperando? Por causa da língua. Porque se ela fala mal, ela assassina. Se ela assassina, derrama sangue. Derrama sangue, ela pode ser dizimista, ofertante, subir monte, descer vale, fazer campanha. Não vai prosperar. Será que é à toa que tem um monte de gente falando mal e ao mesmo tempo um monte de gente que não prospera? Cara, você falou e a minha mente foi longe. Existem dois tipos de pessoas na Terra. Olha aí. Uma que vive pela graça e a outra que vive pela graça e a promessa. Uau. Essas pessoas que têm a língua afiada vivem pela graça, mas não alcançam a promessa. Verdade. Porque eu conheço pessoas que têm a língua tão afiada que está no mesmo lugar da onde... Glória. Está escrito o texto lá em Gênesis 4. Deus fala assim, ó, a partir de hoje, a terra não te dará mais o fruto, falando para Caim, porque Caim tinha derramado o sangue estava clamando por justiça. A partir de hoje, a terra não vai mais devolver o que você plantar. Então, você que me ouve, talvez para você prosperar, é só você frear sua língua, parar de falar, porque o diabo sabe disso. E fala para mim se não é verdade nesses comentários. O diabo tem ou não tem colocado situações para você falar? Porque se você fala, pronto, acabou, já perdeu a bênção, perdeu a prosperidade. Vai ficar mais um mês sem colher o que você planta. Então, cuidado com a sua língua, que você não está prosperando por causa dela. E aí a pergunta é, se o crente não prospera por causa da língua, por que o ímpio prospera? Essa é uma pergunta boa, pode responder? Pode. Quando você é ímpio, você prospera na força do seu braço. É verdade. Se esforça, faz uma boa faculdade, estuda, se conecta. Quando você se converte, você se torna filho. Logo, as suas finanças já não são suas mais. Todo o dinheiro que passa na tua mão, na verdade, você é mordomo do dinheiro do reino, do dinheiro de Deus. Então, tudo que você faz, você vai prestar conta. Então, por esse motivo, às vezes, Deus não permite dinheiro na tua mão. Porque senão você vai voltar a ser ímpio. Você vai torrar o dinheiro. E, ó, posso falar uma coisa polêmica? Dinheiro sem propósito na Bíblia vira cocô.
Cocô do mamão ainda. As ideias. É sério. Porque Tá na mamão, Bíblia. mamão é o dono do dinheiro pra eles, né? Tá na Bíblia. Dinheiro sem propósito vira cocô. É, Quer que eu provo? prove. Vou provar. Quando Moisés subiu no monte, o povo pegou o ouro e fez o quê? Um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele fica irritado, quebra a tábua da lei, ele começa a quebrar aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que o ouro é reduzido a pó. Aí Moisés pega o ouro, joga na água e fala pro povo, bebe. Bebe. A minha pergunta é, por onde saiu aquele ouro? Tá vendo? Tem riqueza que tá saindo pro lado errado, misericórdia, sangue e fogo. É, mano. Não, a gente tá falando isso, mas tem gente do outro lado que precisa ouvir isso. É verdade. Não vem nenhuma palavra dessa vazia. Você pode ter certeza. Nem toda riqueza vem de Deus. É verdade. Então, aí você pegou agora, você entendeu por que o ímpio prospera, né? Porque não vem da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que é melhor um pouco com Deus do que muito sem Ele. Então, Sem ele, melhor não sem tem nada. meu Deus do céu, muito forte, né, meu? Moisés também foi um grande profeta, cara. Você acredita em sinais, prodígios e maravilhas? Pelo amor de Deus, a Bíblia é recheada de Gênesis. Mas no nosso tempo agora, os dons espirituais cessaram? Com o que a gente vai fazer com as pessoas que são curadas quando alguém coloca a mão e que é notório? A não ser que a gente atribuir ao diabo. Aí você cai no outro pecado da blasfêmia. E eu não vou correr o risco. É. Mas também nos últimos dias a Bíblia vai dizer que muitos irão curar, libertar, e Jesus vai falar, não te conheço. É verdade, isso é verdade. E o texto fala, ô Leandro, que os sinais seguirão aos que crerem. Vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Os sinais seguirão para o que crê. Uhum. Tem muita gente que crê, mas o sinal não está com ele. Então, aí depende do tipo de crer que ele tem. Ele crê no quê? Ele crê no sinal. Não adianta eu crer no sinal. Eu É tenho... porque o sinal segue aquele que crê. Então tem gente que crê, mas não tem o sinal. É que a pessoa não lê até o final, né? Tem um O sin- contexto. então, Qual que é o contexto? Os sinais seguirão aos que creem. Aí você tem que continuar a leitura. Porque se você desce um pouco mais a leitura, o texto diz assim, ó. E Deus ia adiante deles, confirmando com sinais a palavra que era pregada. Então tem gente que quer sinal, mas não quer a palavra. Outra, quer pregar cura e tá falando de Davi matando Golias. A palavra tem que ser confirmada. Tem que ser confirmada. Ô pregador, aprende. Você quer pregar cura? Fala sobre cura. Você quer pregar libertação? Fala sobre libertação. Não adianta querer falar de cura e pregar uma coisa que não tem nada a ver. Se Deus me deu uma palavra, ele vai confirmar aquela palavra com um sinal. E geralmente o sinal vai ser uma cura. Geralmente o sinal vai ser um milagre. Geralmente um sinal pode ser não chover ou chover. Tudo depende da mensagem que a gente carrega. O problema é que a mensagem se perdeu no meio do caminho. Qual que era a mensagem que ele falou? Ide por todo mundo e pregai. Pregai o quê? O pregai o que está lá em Mateus 24:14, que todo mundo ignora. E quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, tem gente que não prega o reino, vai viver que sinal? Porque o sinal acontece mediante a minha pregação sobre o reino. E para Deus confirmar aquela palavra que ele faz sinal. Porque Jesus nunca saiu de casa na intenção de curar alguém. Jesus nunca saiu de casa. Hoje eu vou lá para aquele lugar e eu vou curar. Verdade. Jesus sempre saiu na intenção de cura, de pregar. pregar. E por causa daquela palavra que Deus confirmava com sinais. Então tem gente pedindo sinal, mas não carrega a palavra certa. Verdade. Não carrega a mensagem do reino. Vai acontecer que sinal? Eu vi um debate de um pastor falando assim, vamos pro hospital curar pessoas. Mas não é assim? Nunca foi. Jesus nunca foi atrás de ninguém para curar. É verdade. Ele nunca foi. Ele foi? Na Bíblia não mostra. Jesus ficava parado, era o povo que ia. E até mesmo Jesus falava, vocês não vieram nem por causa da palavra, por causa do sinal. É verdade. Mas Jesus sempre ministrava a palavra. É verdade. Muito forte, né, meu? Então, nessa última hora, o que nos falta é a palavra. A Bíblia vai falar que Elias orou Uhum. e ficou sem chover por 3 anos e meio. Você acha que isso é um ato profético só para aquele período? Ou algo pode acontecer em cima dessa palavra de Elias no presente? Do não chover? De não chover. Vamos trazer de uma forma espiritual? Ok. Porque não desceu água. Sim. Água, palavra. Sim. Então não choveu por 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses, no tempo de Elias. Sim. Esse contexto foi jogado só para esse tempo? Ou tem algo oculto que vem de uma forma simbólica acontecer no tempo futuro? A palavra de Deus, ela é tanto logos como rema.
Logos, a palavra escrita, falada, o que você lê daí enxerga uma coisa, eu leio e enxergo a mesma coisa. Agora tem o rema, que é a revelação da palavra. Se você olhar o espírito por detrás da letra, o espírito por detrás da palavra, você consegue encaixar qualquer texto em qualquer momento. Por exemplo, qual que você acha que é o livro, o melhor livro para estudar sobre escatologia? O melhor livro? É. Hum, Falou de final dos tempos. Coloca aí nos comentários. Final dos tempos, qual que é o melhor livro? Quais são os dois que as pessoas sempre falam? Apocalipse Sim. e Daniel. Sim. Tá errado. Lá em Isaías 46:10 diz: Eu sou o Deus que anuncio o princípio no. Anuncio o fim no princípio. Eis que faço novas coisas. Ou seja, Gênesis é o melhor livro para você estudar sobre o final dos tempos. Você vê coisas do fim no princípio. Ou seja, se você pegar aquele momento da escassez, de não chover, tem uma lição maravilhosa. Porque o dia que foi para chover, Deus pediu água. É. Mas fazia tempo que não chovia. Como assim? Elias levanta o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício e, milagrosamente, estranhamente na verdade, Elias derrama água no sacrifício. Mas água era uma coisa que fazia anos que não caía do céu. Tava vivendo uma seca. Mesmo assim, Deus pediu água. Por quê? Naquele momento, aquele copo de água, aquele balde de água que alguém colocou no altar foi muito valioso e muito mais valioso do que se tivesse água. Ou seja, período de seca faz a gente valorizar as coisas básicas, que está se perdendo hoje em dia. É verdade. Hoje muita gente se apegando à internet, a momento, movimento, mas o básico ainda funciona, É verdade. até ser retirado. Quem vai ser retirado? O Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não é retirado. Ah, bom, se você fala que era. Não tem como ele ser retirado. Não tem como. Ele é onipotente, Mas onipresente. sabe que tem muita gente que acredita, né? onisciente. É, porque se ele é onipotente, onipresente, onisciente, pra onde que ele vai se ele sair da Terra? É verdade. E outra coisa, quando as pessoas falam de o Espírito Santo ser tirado, elas esquecem de que aspecto do Espírito Santo você está falando. Por exemplo, o Espírito Santo tem um selo, o Espírito Santo tem um fruto, o Espírito Santo tem um fluir, o Espírito Santo tem o mover. De que aspecto que você está falando? Agora, eu acredito que durante a grande tribulação, o agir dele, como ele age hoje na igreja, vai se retirar. Ou pelo menos vai ser pausado. Porque hoje estamos no período da graça. O Espírito Santo intercede por nós. Lá você vai ter que sofrer. Vai ter que derramar teu sangue, você vai ter que se esforçar. Então pode ser que seja cessado, mas no período certo, não agora. Não no período da graça, no período da igreja. Depois. Nesse exato momento, a gente pode sentir a ausência do Espírito Santo na Terra? Não tem como, né? Mas eu posso dizer que é muito mais fácil o Espírito Santo se afastar de pessoas do que do planeta, como muitas pessoas dizem. No tempo de Davi, o Espírito Santo saiu de Saul e foi para Davi. E Saul ficou no trono. Hoje, se eu olhar para o meu horizonte, eu consigo ver pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, é nítido que já existe um selo no mundo espiritual. Quem é do bom, quem é bom e quem não é. Uhum. Hoje, se Jesus fechasse a porta da graça, a gente já conseguia distinguir quem é. Porque o Espírito Santo ele não se afasta do planeta Terra. Ele se afasta de pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que as pessoas rejeitam tanto, né, a voz do Espírito Santo que não tem mais perdão, cara. Então as pessoas que estão vivendo nesse período, elas já praticamente se afastaram de Deus. Não só de Deus, do Espírito Santo. Muito forte, né? Então, meu profeta, acerca do arrebatamento, muitas pessoas também têm perguntado se a gente vai antes, durante ou depois. Você não me vem dizer que eu vi. Tá. Você veio com polêmica aqui, vai lá. Não, cabe os três. Tem três opções na Bíblia? Você vê isso, você vê 3 opções na Bíblia. Uhum. Antes, durante e depois. É isso que você vê? Se as pessoas lessem com mais calma a Bíblia, é impossível você olhar e falar assim, é só antes. E é impossível olhar e falar assim, é só depois. Tem um versículo chave que eu gosto muito, Sim. que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Aquele texto, ele para mim, é suficiente para desmistificar qualquer coisa. O texto diz assim, ô Leandro, vós sois lavoura de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Certo. Vocês são plantação de Deus. E, se for só eu, você me corrige. Será que é só eu que enxergo de Gênesis a Apocalipse Deus usando essa linguagem de fruto, árvore, plantação, semente, colheita?
aquele que ouve a palavra é semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro, né, que não senta na roda de escarnecedores. Uma vez Jesus colocou a mão no cego, ele abriu os olhos e começou a enxergar as pessoas em forma de árvore. Mas por que a Bíblia? Porque o texto fala em 1 Coríntios 3:9 que nós somos lavoura de Deus. Uma vez que você tem essa informação de que nós somos lavoura de Deus, qualquer um minimamente estudado, eu sei que vai chover de crítica, mas eu vou falar, qualquer um minimamente estudado vai entender que toda, sem exceção, toda plantação na Bíblia passa por, no mínimo, 2 colheitas. Não tem como fugir disso. 2 colheitas. Qual que é a primeira colheita? A colheita das primícias. Você gosta de manga? Sim. Sabe quando você passa na frente do pé de manga e lá em cima tem aquele fruto vermelhinho, o restante tá tudo verde, mas aquele tá vermelhinho? Aquilo era primícia. Quando nascia o primeiro fruto, amadurecia na frente do... olha os termos. Quando primeiros frutos amadurecia na frente dos outros frutos, o agricultor ia lá e colhia os primeiros frutos mais bonitos, mais robustos, levava para o tabernáculo, porque o destino também é diferente, levava para o tabernáculo. Depois ele voltava para aquela colheita e tirava o restante do campo e levava para o celeiro. Então, primícia vai para o tabernáculo. O restante vai para o celeiro. Agora, quando você abre Apocalipse, eu vou ler para você, tá? Mas esse versículo de Coríntios, ele não fala especificamente de colheita, ele fala de estrutura, né? Ele tá falando da nossa identidade. Não, ele só fala um versículo. Na verdade, é metade do versículo. Depois do contexto, ele vai falando Sim, ele vai falar de prédio, exatamente. Certo. Mas você tem que gravar essa informação e você tem que conectar com a Bíblia inteira. Sim. Porque exegese é isso, é você usar toda a Bíblia para explicar um versículo, sem pegar nada isolado. Sim. E aqui eu tô te dando vários contextos. De Gênesis, Apocalipse, ele usa a linguagem Aham. de árvore, Sim. colheita e tal, e tá lá o versículo. Sim. E eu disse que No meio de uma estrutura, ele falou, estrutura, vocês são colheita. Vocês são plantação. Vocês são plantação, mas a partir de hoje vocês têm que construir sua casa em cima, Exato. edificar, mas O olha... fundamento é Cristo, Isso. ninguém pode edificar nenhuma obra de ouro, prata, Sim. Mas olha só, aqui tá a resposta, eu vou abrir o texto para você, tá em Apocalipse 14. Olha Apocalipse isso aqui. 14? Você lembra das 2 colheitas que eu falei, certo? Certo. Agora olha esse texto aqui, 14. Fica ligado aí, hein? Apocalipse 14. Dá pra gente ler, se você quiser ler pra mim? Posso ler pra você aqui. Então lê pra mim desde o verso 1. Deixa eu abrir aqui que eu tô com... Peraí. Inventou de entrar um anúncio aqui na minha Bíblia, ó. Guerra. Do Apocalipse 14, né? Vai Lê a dizer partir assim. do verso 1 até o 5, mais ou menos. Tá, vai dizer assim. O título vai dizer assim, ó. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Olha assim, ó. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Posso abrir um parênteses aqui? Amém. Quem são esses 144.000? Então, Tem gente que fala que são os escolhidos lá dos TJ, os Testemunhos de Jeová. tá. Eu vou explicar quem são esses 144.000. 144.000 não é um número literário. 144.000 é o múltiplos de 12. 12 vezes 1.000 vezes 12. O que representa o número 12? Você vai ver 12 tribos, 12 apóstolos, 12 pedras preciosas. O número 12 representa o número do governo de Deus. Ou seja, os 144.000 são pessoas que são governadas por Deus, que fazem parte da economia de Deus. O que é economia? É uma palavra grega, que é a junção de 2 palavras, oikonomia. Oiko, casa. Nomia, administração. Então é a administração da casa. Que casa? Dessa casa. Quando eu faço a minha vontade, quem administra essa casa? Eu. Agora, quando não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vontade dele que é realizada, eu faço parte da economia de Deus. Ou seja, os 144.000 não são 144.000 pessoas, são pessoas que são seladas e fazem parte do governo de Deus. Entendi. Continua. Então vamos lá. 144.000 são pessoas seladas para um tempo de governo. Para o Isso, milênio. para o milênio. Que vão reinar com Jesus. Sim. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Sim.
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados Ó, da terra. olha aqui. Comprados da terra. Continua. E estes são os que não estão contaminados com mulheres. Isso aqui, se fosse levar o pé da letra, já não dava pra ser eu e você. A Sim, gente já é casado, a gente não é É. virgem. porque aqui mas é espiritual isso É aqui. certo? espiritual. Porque são virgens. Ah, Estes são os que seguem o cordeiro para onde vai. pra onde o cordeiro geralmente vai, Leandro? Qual que é o destino do cordeiro? O Matadouro. o matadouro. Ou seja, são aqueles que seguem o cordeiro pra onde que ele vá. São pessoas dispostas a morrer por Jesus. Mas aqui eles já foram selados. Aqueles já estão E selados. por que ele está seguindo Jesus se Jesus está vivo? Não entendi a pergunta. Como é que é a pergunta? Você falou que eles seguem Jesus como as pessoas que vão para o matadouro como Sim. Jesus. Uhum. Só que Jesus aqui já não morre mais. E por que eles estão seguindo Jesus? Porque eles seguem o mesmo estilo de vida. Carregue a sua cruz. Mas aqui eles já são salvos. Ok, mas salvo é uma coisa, reinar é outra coisa. Mas a gente vai falar Não, disso beleza, então depois. vamos lá. Por onde quer que vai. Ah, Estes são os que dentre os homens Sim. foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. foram comprados como? O Primícias. que é primícia? Primeira. A primeira colheita. Então, aumenta só um pouquinho, tá um frio. Agora, percebe que esses que seguem o cordeiro, para onde que ele vai atrás, eles são comprados como primícia, eles são levados como primícia. A primeira colheita. Antes Então da já grande- aconteceu essa primeira colheita? Não, vai acontecer, moço. Nós tá aqui, eu tô aqui, moço, que isso? Mas então nós fazemos parte dessa primícia? Nós fazemos parte dessa primícia. São aqueles que amadurecem primeiro. Lembra que nós começamos esse podcast falando? O que é libertação? É o amadurecimento. É aqueles que desenvolveram o caráter de Cristo neles. É aqueles que tiveram coragem de cumprir a vontade Então de são Deus. o arrebatamento, então você já tá me falando que são duas Calma, fases. calma. Tá. Primeiro, colheita das primícias, certo? Subiu. O que fica o restante? Ficou, O campo. ficou o campo. Porque tirou as primícias, o restante tem que o quê agora? Amadurecer. Amadurecer. Não Certo. tão maduros, por isso que não subiu no primeiro. Tem que ficar na grande tribulação para amadurecer, ok? O que amadurece uma pessoa? A prova. A tribulação. Tribulação. Porque tem um texto lá em Atos 14, 22 que diz assim, ó, nos importa entrar no reino por meio de muitas tribulações. Agora, se as tribulações da vida não foi capaz de te amadurecer, então você vai ter que ficar para grande tribulação. Pegou? Entendi. Agora vai no 14. 14, 14. 14. Uhum. E olhei, eis que uma nuvem branca. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Pode ir? E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que está assentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. Uhum. Por quê? É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. A primeira. Não, agora é a segunda. Não, essa é a primeira. Não, Essa é a segunda? isso, o restante amadureceu. Por quê? Porque a primeira já O subiu. primeiro subiu, agora o restante ficou para amadurecer. Ó, a gente tem que tomar cuidado, porque sabe por quê? Porque João, ele tinha TDAH. Observa bem, diante de Deus eu tô falando Não, isso. entendi. A Bíblia, ela não é linear. Não, óbvio, É óbvio. Sim. Ela é Sim. aleatória. Ou o anjo tinha TDAH que não tinha, Sim, ou João escrevia uma coisa que se lembrava de outra. Porque, ó, Mas, Apocalipse... ó, olha só, olha o contexto. Não, eu sei. Do verso 1 ao verso 5, você leu, Aham. colheu as primícias. a primeira. Olha a última frase que você leu desse Não, vamos chegar lá. Deixa eu só terminar, Termina. finalizar aqui. Ou o anjo tinha TDAH ou João. Porque você pode observar que Apocalipse 14, Apocalipse 7, eles vão falando a mesma coisa. Apocalipse 18 fala a mesma coisa de uma forma diferente de Apocalipse 19. Apocalipse 19, a igreja 17. já subiu. Aí, ó, Apocalipse 13 vai se cumprindo em 17. E um versículo que tá aqui vai lá no outro. Você fala, e agora? É como se ele escrevesse, como se ele estivesse se lembrando do que ele escreveu. Então a gente tem que analisar com muito cuidado, porque eu acho que ele tinha TDAH. Eu acho. Mas, ó, não Sabe- esquece de uma coisa. Vamos lá. No capítulo 7, os 144 mil são 12 de cada tribo. Mas aí que... Aqui não tem tribo. Não, mas agora vamos entrar no mais profundo. Vambora. Depois da conversão, nós não somos um povo só? Claro. Então, se você mesmo falou que os 12 é a totalidade, então nós fazemos parte dessa totalidade. Nós fazemos parte de alguma tribo. Uhum. Qual que você faz parte? Não sei. Não sei, não é verdade? Porque nós somos um povo só. Então, se vai ser 1000 de cada tribo, não pode ser uma forma simbólica?
Pode também. Só que aí os 12 aparecem de novo lá em Apocalipse 20. Porque assim, na verdade, não é que foi distinguido e não existe mais para Deus, Deus esqueceu Israel. Porque ainda Israel será salvo. Eles estão no Mas profundo sono. Agora vamos lá de novo. Mas nós já somos Israel. Porque nós somos um povo só. Não, eu tô falando do povo de lá. Eles ainda vão despertar. Mas Porque a gente consegue receber a Jesus. Eles mesmo que queiram, não conseguem. então não precisa nem ficar na tribulação, velho. Por quê? Porque eles estão com profundo sono. Então não precisa ficar na tribulação se eles não aceitam Jesus. Mas eles vão ficar por quê? Porque eles ainda têm uma missão na grande tribulação. Tanto ele como quem vai ficar. Vamos voltar aqui pra cá, senão a gente tá esquentando, né? Tá esquentando, vamos lá. A última frase acho que do 15. Não, vamos ver tudo aqui, ó. Pode ler. Então tá. Ó, então quando eu falei assim, a terra está madura, já é a segunda colheita. Aí a segunda colheita. Beleza. Porque fica mais claro para as pessoas que estão assistindo. Se você ler agora o restante, vai aparecer uma outra videira. Outra colheita. Só que é uma videira falsa. É a videira de Satanás. Que é o exército do anticristo. Que é jogado no lagar. Isso, exato. Ele é jogado no lagar. Isso. Então, você tá me falando de 3 colheitas. Não, mas essa colheita não é arrebatamento, essa última. Sim, uma é pro lagar, outra sobe e já tem a primícia lá em cima, 3 colheitas. Exato. Mas não é. Esse da última não é salvos. Não é salvo, é jogado no lagar. Isso, exato. Ó, Aí são 3 A colheitas. primeira é a primícia, Sim, levada. a segunda é a colheita dos que ficaram na tribulação, e o outro anjo, ele joga o povo no... Na verdade, esse jogar aí, ele é bem violento. As pessoas não gostam de entender. Porque a Bíblia fala que Jesus vai pisar com os pés dele no lagar e vai subir. E essa uva aí, esse suco de uva que vai escorrer É o sangue. vai subir nas rédeas dos cavalos. Vamos- É o exército do anticristo que vai cercar Israel no vale de Inom e Jesus vai pisar. Certo. E saiu outro anjo do altar que tinha o poder do fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lançai a foice aguda e a vindima dos cachos de vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Uhum. E o anjo meteu a sua foice na terra e vindimou, e as uvas da vinha da terra, e lançou-as no lagar da ira de Deus. Aí é E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar aos freios de cavalos por 1.600 estádios. Isso é muito tempo. Muito comprido. Um espaço de muito Então aqui você disse que tem três Tem 3 colheitas. colheitas. Sim. Primícia, O restante do campo que amadurece na grande tribulação e o exército do anticristo. mas os que ficaram Quais que ficaram? para a segunda colheita, O que tem? a gente não somos um povo só agora? Sim, claro que somos. O que Então que se nós somos um povo só agora, por que Deus vai deixar um povo que não é dele, cara? tem? Responde pra mim uma coisa. Você concorda comigo que chamar todo mundo de igreja realmente dá muita gente? Todo mundo já teve contato com Jesus, foi na igreja um dia. Então, igreja é muita gente. Só que igreja não é composta também por filhos? Todos os filhos têm a mesma maturidade? Sim. Todos têm a mesma maturidade ou alguns amadurecem na frente, outros não? Não, cada um tem a sua maturidade. Boa, cada um amadurece mais rápido, outros não. Então, o que vai subir? Quem É a amadureceu. Quem desenvolveu o caráter de Cristo. Você concorda comigo que na igreja tem gente que tá 10 anos com o mesmo vício? Sim, Tá com o mesmo pecado de estimação? sim. Não progride. É essa pessoa que vai ficar. Mas o que eu posso dizer também? A gente tá falando de arrebatamento aqui agora. O que eu posso dizer acerca de um ladrão da cruz que não teve fruto nenhum? E no último segundo, Então, mas o que ele pediu? ele pediu misericórdia. Ele falou assim, ó, lembra de mim, Quando entrares no teu reino. Jesus deu reino pra ele? Não, Deu o que pra ele? deu a salvação. Exato. Mas se eu vou ser salvo, eu não vou reinar? Nem todos que são salvos vão reinar no milênio. Na verdade, não faz nem sentido essa pergunta. Por quê? Salvação é uma porta de entrada. O reino é o ponto de chegada. Eu sou salvo por Jesus sem precisar de obras. Eu costumo dizer, Leandro, que na porta da salvação não tem fiscal de arrependimento. Posso soltar uma polêmica aqui? Volta. Então vou soltar uma polêmica. Deus não exige arrependimento para ser salvo. Sim. Por quê? A palavra arrependimento, do grego metanoia, significa mudança de mentalidade. Sim. Quem é que muda a mentalidade no dia que foi salvo? Não tem como. Você recebe a Jesus, é salvo no Espírito, e aí começa o processo de transformação de mente. Começa o processo de arrependimento, de mudança de rota, mudança de caminho.
Mudança de mentalidade. Mas isso é no processo, não lá na porta. Na porta eu sou salvo se arrependeu ou não. O ladrão da cruz falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou e falou assim, não posso te dar o reino. Mas também Jesus não vai deixar ele desamparado. Mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é um lugar para onde vai todos que são salvos. Não necessariamente que vai reinar. Então vai ter uma separação lá em cima, paraíso e reino? Olha Apocalipse, capítulo de número 6. O texto fala que tem gente debaixo do altar clamando. Essas não foram as primeiras primícias, não? Não, eles não foram. Ali naquele momento ainda não. Tem gente. Eu sei que te ensinaram que tá todo mundo dormindo no sono do justo. Não, a Bíblia fala que tem gente debaixo do altar clamando por quem tá na terra. Sim. Acho que essa foi polêmica demais. Ó, vamos lá, vem aqui na Apocalipse 6, né? Vamos ver o Apocalipse 7 também pra gente tentar pegar esses 144 mil? Bora. Os 144 mil pra gente poder finalizar esse assunto. Olha o que o 7 vai dizer. Ó. E depois destas coisas, depois do quê? Viu como ele tem TDAH? Depois do quê? Você tem que entender o contexto, por que ele fala. E depois destas coisas, vi 4. Olha só, ele tem visão céu, depois ele vai pra terra. Observa bem. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Observa bem, varão. Ele está falando sobre a terra. Ele vai dizer assim, ó. Nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. Aí ele volta de novo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí ele grita, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados, de todas as tribos. Então eles não subiram. Esses aqui não. Hã? Esses aqui não. Você tá lendo o capítulo 7, eu tava lendo o 14. Então, pra você ver, olha, o 7 tá falando uma coisa. E o 14 tá falando o quê? De outro, do povo que segue o cordeiro. Aqui ninguém segue o cordeiro. É porque você acha que não pegou. Acho que você não pegou. Observa bem aqui, ó. Observa bem. Ele vai dizer assim, ó. E ele ouviu o número. Ele não contou, ele ouviu o número, que era 144 mil. E aí ele vai contando que é 1000 de cada tribo. Sim. No livro de Números, aqui ó. No livro de Números, capítulo 31, a Bíblia vai dizer assim, ó. Capítulo 31, verso 3, vai dizer assim, ó. Então Moisés disse ao povo, armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 de cada tribo. 12 mil homens armados para a guerra. Então, 1000 de cada tribo simbolizava a totalidade de Israel. Então, se nós somos um povo só, nós não estamos incluídos nesses 144 mil? Não. Por que não? Porque esses não seguem um cordeiro. Segue, você falou que no 14 segue. Do 14, não do 7. Mas é o mesmo povo. Não é? Não pode ser. Mas os 144 mil aqui mudou. Por exemplo, lá no capítulo 14 não tem tribo. Aqui tem. Mas é porque aquele foram selados. Ó, por isso que eu falo que ele tem TDAH. Ele tem. Ele tem. Ele fala uma coisa aqui e lá na frente ele amplia. É aqui que eu quero chegar. Ok, aqui é um povo. Sim, é o Aqui mesmo. é o de Israel. Lá não. Lá é a partir de Jesus. Aqui não tem Jesus. Como assim? Porque você concorda que antes de Jesus é um povo, a partir de Jesus entra os gentios? Sim, mas você falou coisa boa. Esse anjo, ele fala para não danificar a terra, beleza? Até que ele tenha assinalado o povo de Deus. E esse povo tá na terra. Não tá falando do passado, tá falando do presente. Não, com certeza. Então se tá falando do presente, nós estamos unificados com Israel, porque nós fomos enxertados. Unificado aonde? Com a videira. Mas não tem... Que videira? Jesus. Ok, Israel é uma coisa. Não é mais Israel, porque nós somos um povo só. Okay. Depois da conversão, nós não somos um povo só? Nos tornamos igreja. Mas ainda existe Israel. Então os judeus têm que se tornar igreja para ser salvos. Exato, eles têm que reconhecer o Messias, porque não há salvação fora de Jesus. Só que eles ainda não reconheceram. Por que existe, então, esse espírito de adormecer... Desculpa. Por que existe esse espírito de adormecer sobre Israel, se somos só um povo? Como assim? Não entendi a pergunta. Vamos lá. Por que o evangelho foi para os gentios? Porque Israel não recebeu, correto? Sim. Então, para que precisa desse espírito de adormecer?
o povo de Israel se somos um povo só? É porque Deus já está tratando agora o povo de Israel para o povo acordar. Exato. Agora. Você vê que você fala povo de Israel? Então, Pra porque gente- é para eles lá, porque para mim, os que estão lá, que são cristãos, já não são mais. Não, eles são israelitas. Nós nos tornamos israelitas, então eles são Israel. Mas são coisas diferentes. Tratar diferente, agir diferente. Vamos tratar Porque senão com Deus- pessoas, não com E Estado. é Israel. Não com Estado, porque nós se tornamos Israel espiritual. Não, Estado não. Tô falando dessas pessoas. Aham. Mas ainda continua sendo o povo de Israel, que ainda um dia vai despertar, não é? Sim. Por que não estão despertados agora? Aí é uma Porque, pergunta. porque Ah. esse momento está aberto para os gentios. São coisas diferentes. Quando somos salvos, nos tornamos um. Mas antes são separados gentios e Israel. Não, depois- Mas a partir da conversão, Isso. recebemos a Jesus e nos tornamos um povo só. Mas Sim. antes não. Sim, mas agora. Antes há ímpios e antes. E depois Mas o depois. Apocalipse foi escrito depois da cruz, mano. Não, ok, mas no Apocalipse tem coisa do passado, presente e futuro. Sim. É por isso que eu peguei esse versículo, porque Deus fala com João de uma forma que João entenda. Porque quando João escreve Apocalipse, ele entendeu. Quem não entendeu foi nós. Porque ele entendeu Na verdade, tudo. tem até coisa que ele não entendeu. Porque não era pro tempo dele. Então o que pegou na mente dele, ele falou, é isso. Aí Deus fala assim, ó, vai ser 144 mil, é o número, tá? Você entendeu que no tempo de Saul, de Davi, pegava 140, as pessoas, os milhares de cabeça, e os milhares simbolizavam a totalidade de Israel? Então, quando eu vim buscar a igreja, a totalidade vai simbolizar os 144 mil. Pra mim, essa é a minha visão. Na minha também. Mas você disse que os 144 mil sobe primeiro. Mas sim, sobe primeiro porque são primícia. Mas o que restante, os que ficarem na tribulação ainda serão salvas também. Elas não estão sendo abandonadas e descartadas. Aí vai ficar mais um povo, né? Então são dois arrebatamentos, então. Sim. Porque são duas colheitas. Mas vamos lá. Pode ser um povo só. Vamos Sim. desenhar. São um povo só. Só que as primícias sobem primeiro. As primeiras, restante não mas deixou ela de ser povo sobe, de ela Deus. sobe visível ou invisível? Em que Ela- aspecto? Visão do olho carnal? Ou ela vai. Não. A Bíblia diz que é imperceptível, não? Então, é arrebatamento secreto. E a Bíblia não tá na Bíblia isso. Então, em que sentido não tá? Arrebatamento. A Bíblia fala que ele vem uma vez só e todo olho verá. Você quer falar sobre isso? Porque a Bíblia fala. E todo olho verá. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como ele morreu por muitos, ele voltará a segunda vez para dar a recompensa para os seus. Então, ele só volta uma vez. Ele não pode. Ele só tem um tiro. Ele não pode atirar outra vez. Se quiser, a gente pode entrar nisso. Calma aí. Então, se Jesus. Ó, tá lá. Hebreus 9, 27 diz que ele volta uma vez. Eu não posso dizer que ele vai arrebatar alguém secretamente, ou não sei o quê. Também não posso dizer que vai ser no abrir e fechar de olhos, porque isso é tudo um englobado do arrebatamento. Abrir e fechar de olhos, transformação. É a minha opinião. Essa. Não, eu respeito. Se Sim. você quiser ver, a gente pode fuçar alguns textos aqui. Qual se que você, falou? se você Ah. quiser continuar nesse assunto, senão a gente vai embora. Não, continue aí pra ver. Pode ir? Vai lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso de número... Vamos ler a partir do verso 9 em diante. 9. Uhum. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Pronto. Vamos bem devagar para a gente poder construir o texto. Certo. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus estava pregando e durante a pregação, do nada, ele começa a ser elevado. E o que acontece quando ele é elevado? Verso 9. E quando dizia isso, a pregação que ele estava pregando, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Então, ele está subindo e quando ele chega numa altura, uma nuvem o encobre, correto? Certo. Ocultando aos seus olhos. Importante você lembrar dessa palavra. Ocultando aos seus olhos. Então, primeiro passo, ele sai da terra, depois ele é ocultado pela nuvem. Todo mundo está enxergando ele da terra para a nuvem. A partir da nuvem em diante, as pessoas na terra conseguem ver? Não. Ele é ocultado aos olhos. Sim. Ok. Verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Sim. Este Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir.
Isso aqui passa despercebido por muita gente, mas isso é uma profecia dos anjos. Os anjos estão profetizando que da mesma forma, da mesma maneira que ele foi levado ao céu, é a mesma forma que ele é trazido à terra, que ele vai voltar à terra. A minha pergunta é, quando a nuvem ocultou ele, ele apareceu dentro da sala? Não. Teve todo um processo da nuvem para a cidade, da nuvem para o trono. A partir do momento da nuvem em diante, quem é que conseguiu ver o processo? Ninguém. Daniel. Ah, quando ele é levado ao ancião de dias. Exato, Daniel. Certo. Abre lá, Daniel 7, de número 13. Sim. Daniel 7, 13. E ele veio sobre as nuvens, essa é forte, hein? Que aí ele é levado ao ancião de dias. Você vê que esses mesmos homens que disseram varões galileus, está com eles lá em Daniel 7. Olha o texto, Daniel 7, 13. Daniel 7,13 vai dizer assim, ó, 13. e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens. Quando a pessoa não lê devagar, ele acha que é a volta de Jesus. É verdade. Porque ele fala assim, ó, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, Você vê e que a nuvem... dirigiu-se ao ancião de dias. Parece que Daniel, ele faz assim, depois ele sobe para ele. Não é? Olha que interessante, Ah. aqui em Atos apareceu a nuvem. Aí tá a nuvem de novo, É o não tá? Espírito Santo. Aqui, ó, o texto não tá dizendo? Aham. E levando à altura, uma nuvem o recebeu? A nuvem tá de novo aí, Sim. ok? Então, percebe que em Atos, capítulo 1, todo o olho tá enxergando ele subir. A partir da nuvem, quem é que consegue ver? Todo mundo que tá na terra? Somente Daniel consegue ver ele chegando no trono. Davi também vai escrever sobre portais antigos, abrir a vossa cabeça. Ele tá chegando. Ou seja, não é todos que conseguem ver a partir da nuvem em diante. Tem um que vê, Quem é? João. Ó. Não, mas João vê lá dentro, né? Então, ele viu depois da nuvem. Boa. Ele viu depois João, da nuvem. Daniel. Então aqui a gente tem João, Daniel e temos É. também Davi escrevendo. O cenário para e aí ele não vê mais nada. Aí João vê, ele entra no cenário e ele começa a chorar. Sim, Aí sim, fala sim. assim, por que você tá chorando? Aí ele entra em Você desespero. concorda comigo que até agora teve então 2 processos Mas esse é processo de ida. de ida, exato. Ele vai até as nuvens, todo mundo consegue ver. Depois ele vai da nuvem para a sala do trono onde João tá, todo mundo consegue ver? Só João. Só João, Davi, que vai escrever, e Daniel também. Ok? Certo. Consegue ver esse processo. Que o texto diz. E eu vi chegando na nuvem. Então tem 2 processos. Da terra para a nuvem, da nuvem para o céu. O que os anjos disseram em Atos? Assim como ele foi, ele vai voltar. Então, se ele vai em 2 etapas, ele volta em 2 etapas. E essas etapas acontecem da mesma forma da ida. Uma, primeira, da terra para a nuvem, todo olho vê. Segunda etapa, da nuvem para a cidade, para Nova Jerusalém, para o reino, para onde você quiser chamar. Somente Daniel, Davi e João conseguem ver. Então a volta é a mesma forma. O primeiro processo é da cidade para a nuvem, somente quem está conectado, que nem Daniel, que nem as primícias, consegue perceber, consegue ver, que é a primeira volta. Nem todo mundo vê. Então é o arrebatamento secreto. É o secreto. A segunda parte, os céus se abrem e se cumpre o Apocalipse 14. E eu vi um anjo sentado na nuvem, com uma foice aguda para colher. Aí se cumpre a palavra, todo olho verá. Assim como ele estava em Atos e todo olho estava vendo ele subir, todo olho vai ver ele descer. Outro detalhe, qual que foi o último lugar que ele pisou Não, eu acho que na você não terra? entendeu. Pra mim é o contrário. Quando o anjo fala assim, ó, do mesmo jeito que vocês viram ele indo, ele vai voltar, ele tá falando da nuvem. Não tá falando de tempo. O anjo, Olha o texto. o anjo não fala assim, ó, do mesmo jeito que ele subiu em 2 fases, ele vai descer em 2 Não, fases. ele não fala de 2 fases. Então ele fala, O que do ele jeito fala? que ele foi, Olha, ele vai exato. voltar. Exato. Do jeito Então. que ele foi, ele vai voltar. E como que ele vai? Ele sobe, só que Daniel não entende a visão e Deus tampa a visão pra Daniel e dá a interpretação pra João pra gente entender como foi a subida dele. Que foi em quantas etapas? Uma. Não, você tá Não, ignorando. não. É porque o nosso olhar humano não pode ver aonde Deus não quer mostrar. Ah, não, com certeza. Pronto. Mas teve quem viu. Quem viu na terra naquele momento? Ninguém. Na terra. Onde Daniel Só tava? João. Não, Onde Daniel tava? Daniel viu até metade. Quando chegou na porta, Aí Davi escreveu. fechou. É, beleza, escreveu. E ali foi tomado pelo Espírito Santo, uma profecia Ah, não, terrível. com beleza. certeza, com certeza. João já... Mas ó, Daniel escreve que ele foi conduzido até aonde?
Até a porta. Não. Olha o texto. Ele foi levado até um ancião de dias, até a porta Ok. ali. Porque quando João tá chorando, ele fala, tô desesperado. Ele Não falou, tem por ninguém quê? pra abrir o É livro. pra eis o Cordeiro de Deus. Quando ele fala eis o Cordeiro de Deus, ele tá passando pela porta. Então ele chega. Então, esse momento é Deus falando assim, ó, pra Daniel eu revelo a terra, Uhum. mas pra João eu revelo o céu. Na verdade, não foi bem a terra que revelou pra Daniel. Não, Deus revelou mais para mais as coisas terrenas, as Ok, profecias sim, terrenas sim. dos reis, dos reinados, e para João foi ao contrário. João, as revelações de João foi tudo castiçais, Jesus Cristo e etc. Então, para cada um Deus dá uma porção. Então, Deus ele completou a obra de Daniel em João para que a gente pudesse entender que ele sobe Todo quebra-cabeça bonito. e desce, Uhum. sobe e desce. Então, na Bíblia tem essa incógnita, como você mesmo disse, que é em duas fases. Mas quando eu leio Hebreus 9:27, você viu o que está escrito aí? Lê o texto. Hebreus 9:27, olha o que está escrito aí. Porque assim, se você fuçar a Bíblia, ô Leandro, você vai ver texto que ele vem Sim. depois. Sim. Eu não digo que ele não vem depois. É muita ignorância da minha Aumentar um parte. pouquinho? Tá frio. Tá frio, agora tá frio. É muita ignorância da parte de qualquer um determinar, bater o martelo e falar assim, não, ele vem só antes. Ah. O pós tá tudo errado. E é muita ignorância Mas falar do pós, do pré, que também tá tudo errado. Eu acho que Jesus tem muito mais o que fazer. Eu também acho. Pra, tipo assim, e vir de 3, 4 vezes de parcela. Vem arrebentando logo tudo. Eu acho isso. Eu acho que quem tá criando esses pré e pós é a gente, pô. Mas você sabe que naquele dia, ô Leandro, não Ah. vai, lá em Romanos 1:20 diz que ninguém vai ter nenhuma desculpa que vai colar. Todos Sim. vai ser indesculpável. Por quê? Alguém vai falar assim, ó. Ah, mas eu não gostava de igreja que gritava. Não, mas tinha uma igreja que não gritava. Ah, não, mas eu gostava de uma igreja que tinha mais música do que palavra. Pois é, tinha uma igreja que tinha mais música que palavra. Não, mas eu gostava de igreja que tinha mais palavra do que música. Pois é, tinha uma igreja que tinha mais palavra do que música. Ou seja, Deus tem essa multiforma de trabalhar. Não tem Entende? como escapar. O que eu não acredito é na polarização. Ou é antes ou é depois. Para mim não é antes ou depois. Para mim, nós somos a lavoura e acontece no mínimo 2 colheitas na Bíblia e não é à toa que tá ali. Ó, Hebreus 9:27 vai dizer assim: e como aos homens está ordenado, não é pedido, é Uhum. ordenado, morrerem uma vez, vindo depois o juízo, Uhum. assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados aos que esperam a salvação. Uhum. Acabou. Aí eu pego Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, e você falou que um povo fica, Uhum. né? Um povo fica. O povo sobe, vai a primícia, o outro sobe e o outro fica. Quando eu leio Apocalipse capítulo 20, desmonta a minha mente. Então Olha o que vai. está escrito, Apocalipse capítulo 20. Olha como ele tem TDAH. É sério. É sério. É uma forma brincalhona, mas olha só, olha o que ele escreve. Ele escreve coisas aleatórias. Eu vou ler, ele fala assim, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Abismo é a terra vazia. Que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Terra vazia. Vamos lá. É que tem outros abismos na Bíblia, né? Então, vamos lá, ó. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. A mesma coisa. Uhum. E amarrou por 1000 anos. Você sabe que esse abismo não é terra, né? Não é terra, é espiritual. É um abismo aonde está, inclusive, nesse momento, o Abaddon. Certo, É um outro abismo, não é o abismo terra. É certo. um abismo espiritual. Então esse anjo vem, sela o mundo espiritual e não deixa o diabo agir por 1000 anos. Sim. Versículo 3. E lançou no abismo e encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, vírgula, até que os 1000 anos se acabe. Ok. E depois e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Sim. Olha só, ele muda de novo, ele fala assim, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daquele que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra, que não adoraram a besta, futuro, e não receberam o sinal, futuro, nem na sua testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A chave está aqui. Mas os outros mortos não reviveram até que o milênio se acabou. Uhum. O povo está morto na terra, meu amigo. Então, como que eu posso dizer que a primícia subiu, um povo subiu e o outro ficou? Se a Bíblia fala que os outros mortos não reviveram até que o milênio se acabasse. Mas quem são esses mortos? Esses mortos são aquele que passa a parábola do rico e do Lázaro. Também. Então, que fala que um está no seio e o outro está na sepultura.
Uhum. Um tá na sepultura. Só que enquanto ele tá na sepultura, aparece ele clamando. Por que que ele tá clamando? Porque ele recebeu o dano da primeira morte. Ok. A morte física ele recebeu. Só que a morte espiritual ele ainda não recebeu. Por quê? Uhum. Acabando-se os 1000 anos, será Sim. solto Satanás da sua prisão Uhum. para enganar. Aí, essas pessoas receberão o dano da segunda morte, que é o Sim. tempo do juízo. Que é o Lago de Fogo. Então, não tem como a primícia subir primeiro, depois um povo subir primeiro e o outro ficar vivo. Por quê? Porque o Apocalipse 20 vai dizer que um sobe e Ah. o outro fica morto. Não. Tá aqui, ó. Não, ok. É que você tá fazendo confusão de texto. Qual é o povo que não pode ressuscitar? Hã? Por quê? Levou as primícias. Certo. Mas onde você tá encaixando ressurreição aqui? Porque ainda vai Então, ressuscitar. é por isso Porque, que eu tô ó, falando que, que vamos- os 144 mil Vamos tentar simboliza... encaixar, vamos tentar encaixar a cronologia. Sim. Vai chegar a grande tribulação. Deus leva as primícias. Começa o período da grande tribulação. 7 anos. 7 anos. No final da grande tribulação, ele leva o restante. Agora todos vão se encontrar no tribunal de Cristo para receber o galardão. Agora quem morreu vai ser ressuscitado para atravessar o milênio. Mas o milênio, a Bíblia descreve que o milênio tá... Aqui, o milênio. Uhum. Olha como é que tá o milênio. Ele tá O dizendo milênio vem quando para você? assim, quando que vem? É. Quando Jesus subir com a igreja. Não, é óbvio, sim. Mas Aí, o milênio acontece aonde? para mim, acontece no céu. Não, o milênio é aqui na Terra. Mas a Bíblia descreve que os outros mortos ficaram na terra. Ok, eles vão ressuscitar e nós vamos reinar aqui nessa terra. Quem vai ressuscitar? Os mortos. Todos que tiver morto em Cristo Jesus vai ressuscitar. Sim. Não os mortos do julgamento final. Você sabe que são no mínimo 3 julgamentos na Bíblia. Sim. O tribunal de Cristo para a igreja. Julgamento das nações para algumas pessoas que atravessarem o milênio. Mas isso aí é para outro dia. E o julgamento final. No julgamento final tem salvação? Não. Não. Por quê? O julgamento final não tem salvos. Julgamento final é só ímpio. É um julgamento moral, porque Deus não vai falar assim, você vai pro inferno. Ah, mas por quê? Então é um julgamento moral, Então- porque você fez isso, isso, isso. Então tem o julgamento final. Mas o povo ressuscita no tribunal de Cristo para receber o que fez mediante esse corpo. 2 Coríntios 5:10. Tudo que a gente fez, a gente vai apresentar diante do tribunal de Cristo. Mas isto é antes do milênio. E o Sim. milênio acontece aqui na Terra. Então, Porque o texto diz que Satanás vai sair a enganar as nações depois do milênio. Mas se a gente tá lá, quem que vai cair na tentação aqui na Terra? peraí. Então, quando a gente subir, as outras pessoas ficam aqui na grande tribulação? Não, né? São 7 anos. Ah, eu já entendi a sua confusão. Você tá achando que quem é salvo não vai descer. Não. Você que tá confundindo. Você sabe que nós vamos governar nessa terra. Sim, claro. Beleza. Ok. Só que vamos para tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos Você lá. disse assim, ó, que a primícia, os 144 mil sobe. Uhum. Piscar de olhos, beleza. Tá. Ficou um povo que precisa amadurecer. Esse povo sobe. O outro povo fica na grande tribulação, certo? Para poder chegar a um nível elevado e Mas Deus volta levar. um pouco pra trás. Ah. Subiu a primícia, Primícia, ficou o povo pra amadurecer, depois Subiu. leva a última colheita. tá, a última colheita. E Aí os, a gente vai se encontrar com Jesus. e os tribunal outros de que Cristo. ficam? Quem que fica? Os outros que ficam. Esses que ficam, eles não são salvos. Eles ficam vivos ou ficam mortos? Ficam vivos. Não, na Bíblia diz que fica morto. Abra lá em Mateus capítulo 25. Mas e por isso que eu tô te dizendo. A Bíblia não termina em Mateus. Não, óbvio Ela que não termina. amplia. Sim, mas lá em Apocalipse, em Mateus 25 tem o julgamento das nações. Sim, Não é igreja. mas aqui mostra os tronos que estão julgando as nações. Quem que é que vai julgar as Aqui. nações? Jesus, E quem? os 12 apóstolos, 12... Nós vamos Nós. julgar. Ah, E aqui na terra, nós vamos governar nessa terra. Nós subimos, pra que nós subimos? a gente vai ficar 1000 anos lá em cima. Não, É quanto tempo? só o período que acaba a tribulação, ué. 7 anos? E o Sim. milênio? Aí aqui na terra. O texto não fala lá que nós vamos descer e ouvir Jesus descendo com um cavalo branco e o seu exército. Jesus, estamos voltando com ele. Agora vamos estabelecer a terra, porque a vontade de Deus nunca foi levar você pro céu. Sim. É aqui na terra. Mas esse milênio se encaixa depois da grande tribulação? Isso. Mas e por que tá dizendo que esse povo subiu e ficou 1000 anos lá em cima? É que você tá lendo errado. Va- Eu vou Lê. ler pra você Lê. pausadamente. Olha Lê o texto. pausadamente. A partir do verso de... Você quer que eu leia Foi mais um pouquinho. desde o verso 1? Ah. Ó. E desceu o anjo do céu, que tinha a chave do abismo. Coloca o terno, varão, paletó. É, Esquentar. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E ele Certo. prendeu o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Ok. Olha E lá. amarrou por 1000 anos. Então Satanás é tirado da terra, porque ele estava tacando terror no parquinho, na grande tribulação. Então ele é arrancado da terra, quando acaba a tribulação.
Ele é arrancado da terra e colocado no abismo. Ok. Verso 3. E lançou no abismo, e encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, o milênio aqui na terra. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, porque Jesus vai reinar, Jesus vai governar, estabelecer o governo, mas mesmo assim vai ter gente que não vai aceitar o governo de Cristo. Porque não vai ser graça, vai ser monarquia. Então vai ter gente para Satanás enganar aqui na terra. Depois de 1000 anos ainda? Depois de 1000 anos. E essa terra ainda não foi purificada. Essa terra não é novo céu e nova terra ainda. É o milênio. Ela está em preparação para novos céus e nova terra. Ah, mas aí fica sem lógica. Se Jesus desceu com um povo que já foi salvo, Hum. que tá com as vestes brancas, lavada e remida, que tá na terra e a terra não foi purificada, Jesus fez a obra pela A metade. terra, o solo, não pessoas. Então, mas a gente tá na terra. O que tem? A terra vai ser purificada. Mas depois de A 1000 anos? A partir do milênio começa a restauração da terra e depois do milênio ela é purificada na guerra de Gog e Magog. Isso tudo depois do milênio? Depois do milênio. Não está escrito que Satanás vai sair para enganar as nações? Nesse momento vai ter a última guerra de Gog e Magog e é onde vai descer fogo de Deus e vai purificar a terra. Depois do milênio isso daí tudo. É que talvez você não está enxergando, talvez você não enxergue um público, um povo que tá na terra no milênio e não faz parte da igreja. Porque lá em Apocalipse 14, inclusive, no verso 6 e 7, fala do evangelho eterno que vai ser pregado. Se você volta em Mateus 25, você lembra daquela passagem que diz assim, ó, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber? Ali não está falando para nós. Ali é um texto escatológico. Ali está falando de pessoas que, apesar de não aceitarem o anticristo, eles também não eram igreja, mas eles abriram a porta para os perseguidos. Lembra que lá em Apocalipse 12, a mulher foge para um lugar onde ela vai ser alimentada? Vai ter pessoas que vai alimentar a igreja que ficou, apesar de não ser salvas, apesar de não ser igreja. Ah, eu não concordo com esse anticristo, mas também matar os meninos aqui não faz sentido. Vamos dar alimento, vamos dar comida. Essas pessoas vão entrar no milênio sem corpo glorificado e vão passar durante 1000 anos. Mas não dá pra você entrar no milênio sem corpo glorificado, não entra sangue. Por quê? Não entra Você sangue. está confundindo eternidade com milênio. Mas tudo que sai daqui pra lá já é outro. É tridimensional. Então, de novo, você está colocando o milênio lá em cima. É aqui. Cara, eu acho que tá. O milênio é estabelecido aqui na Terra. Tá, beleza. Então vamos Bora. montar quebra-cabeça. Não, tá divertido, pode ir. Vamos pro nosso patrocínio também. Tá forte esse mistério, hein? Isso é bom, porque. Tá da hora, tá legal. Porque deixa o povo antenado. Olha aqui, ó. Nós estamos com o nosso patrocínio abençoado para você que precisa contratar um serviço de contabilidade, tá? FJL Contabilidade e Tecnologia. Manda uma mensagem lá, agora mesmo. Manda mensagem pro Fábio e fala pro Fábio que você assistiu o podcast. Ele vai te dar um desconto especial. Também, se você precisar que ele regularize a sua marca também, do seu programa, ele também trabalha com isso. Então, FJL Contabilidade e Tecnologia, do nosso amigo Fábio, que é um dos nossos patrocinadores, o nosso braço direito. Beleza? Chama ele lá, fala que você assistiu o podcast, ele vai lhe dar uma promoção Contabilidade é séria, hein? E o cara é fera. É mesmo? O cara é fera, o cara é bom, o cara é bom mesmo. Ele que toma conta, regularizou o nome do podcast, o cara é bom. Que Tá bacana. bom? Fábio, um abraço, que Deus te abençoe, meu amigo. O senhor é uma benção de Deus. Toca aí no link e vai lá conhecer. Clica aí no link aí, tá bom? Voltando, Pode falar, vambora. a gente tava falando desse milênio. Do né? milênio. Então, para montar o quebra-cabeça, um povo sobe, depois fica um povo. Porém, esse Apocalipse 20, ele Ah, verdade, eu tava lendo. Vamos continuar lendo. ah, Vou terminar o 3 e o 4. E lançou no abismo e ali encerrou. Pronto, Satanás está no abismo, não é terra, é um abismo espiritual, porque Satanás é espiritual. Né? E pôs-se selo sobre ele, para que não mais engane as nações, como ele estava enganando na tribulação e até todo esse tempo. Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Acabou o milênio, ele é solto para enganar as nações. Ok. Verso 4. E vi tronos. Acabou o assunto de Satanás e ser preso, agora ele vai voltar e vai falar sobre quem vai reinar. E vi
tronos, e assentado sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. Quem que é esse que foi dado poder de julgar? Não dá para pegar texto isolado. Volta em Apocalipse 2 e 3. Aquele que vencer, foi-lhe dado poder de julgar. Quem é que o texto está falando? Daqueles que vencerem, está falando da igreja. Então a igreja vai reinar, vai sentar com Jesus. Ponto e vírgula. E vi as almas daqueles que foram degolados. Ou seja, os que ficaram na tribulação e se entregaram para morrer por Jesus. Eu não aceito o anticristo, prefiro morrer. Eles também vão reinar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Reinar ou ser salvo? Reinar, tá escrito reinar. Eles vão reinar com Jesus. Então esses que vão ficar na grande tribulação vão reinar. Tem possibilidade de se entregar. Você disse que vai reinar. Vai. Então eu vou ficar na tribulação? Pelo menos eu vou reinar? Então, você prefere subir agora sendo porque- exortado, sendo Não. transformado ou entregar o pescoço? Não, porque se a pessoa que somos nós, você disse no início que subimos pra reinar, Uhum. agora no final mudou. Não, mudei em nenhum momento. Mudou. Porque no início você falou que a gente subia e reinava. Reina. Mas E agora quem você falou quem dá pra fica, ficar. reina. Sim, dá pra ficar. Só que aí você tem que entregar o pescoço. O primeiro não precisa entregar o pescoço? Pra reinar? Claro. A pergunta que eu faço é, até pros internautas que tá nos assistindo, se essa igreja, ou o povo que ficou, não adora Jesus Cristo, por que o anticristo vai entrar em cena então? Não entendi a pergunta. A Bíblia Eles fala não adoram Jesus Cristo? É, Quem que não adora Jesus Cristo? os que ficaram. Mas a igreja vai ficar, parte da igreja vai ficar? Não adora Jesus? Como assim? Não. Porque se eles ficaram é porque eles não aceitam Jesus. Claro que aceita. Eles só não amadureceram. Não, pô. A Bíblia fala que pela fé eu sou salvo. Ok. Você tá de novo colocando no mesmo lugar salvação e reino. Então, eu tô falando de salvação. Ah, Se ok. eles ficaram, Uhum. é porque eles não acreditam. Mas são salvos. Não, porque eles ficaram. Claro que são salvos. Não. Ah, entendi. Pra você, pra o arrebatamento é só quem vai ser salvo. Ou é salvação e ser arrebatamento é a mesma coisa? Pra Sim. ti? Claro que não. Não? Não pode. Porque você mesmo está falando que a salvação é pela graça. Sim. E o arrebatamento é pela graça? Não, arrebatamento é o selo do Espírito Santo. Não, eu tô falando do arrebatamento ser levado, Sim. É o transladado. selo. É pela fé Pela fé que me faz selar do Apocalipse capítulo 7, 14. Sela ele. e Sela o pelas povo. obras. E Não, as nada obras. pela obra. E como que você, que você faz com Mateus, capítulo de número 11 em Tiago diante? também fala isso, que um fala uma coisa, outro fala outra, mas é a visão deles. Não, é na boca de Jesus. A Aquele que se esforça se apodera sim, do reino. Mas a minha obra não me salva. Óbvio, não, jamais vai me salvar. Então não é pela obra, é pela graça. Tudo pela graça. A salvação. Salvação. E o reino? Não, O reino não é pela graça. não pode ser. Eu Não. acabei de ler o texto. Tá certo. Aquele Então- que se esforça se apodera do reino. Então, Mas a salvação é pela graça? então os que ficaram se esforçaram no quê? Em ficar para depois ser degolado? Não, eles não se esforçaram, por isso que ficaram. Mas se eles ficaram é porque eles não aceitam Cristo. Claro que aceita, eles só não tiveram obras para subir. Mas não sobe pela obra, sobe pela graça. Quem falou isso? Onde Você. tá escrito? Não. Pela graça sois salvos. É que você tá confundindo salvação com arrebatamento? Mas o arrebatamento não é para ser salvo? Não. É para Claro que ser não. perdido, então? Também não. O arrebatamento é para você reinar. Então, o primeiro que subiu reina. E o que ficou não reina. Ele é só salvo. Se entregar com obra, sim. Dando o pescoço. Ah, eu fiquei mesmo, vou reinar. Claro que não. Não, pô. Você ficou, então agora você vai ter que acreditar e se entregar. Ah, então, vamos lá. Os que ficaram, a Bíblia fala assim, ó. Jesus, ele fala assim, ó. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Quem ficou não aceita Jesus. Não acredita no nome dele. Se ficou, é porque não merece nem reino e nem salvação. Jesus não vai obrigar. as Então, na pessoas. sua cabeça, toda a igreja vai subir? Todos os escolhidos, sim. E quem está na igreja e acredita em Jesus, mais ainda, desculpa, não venceu um pecado. É pela graça. Que ele vai ser? Salvo. Não reinar. Não subir. Mas então vai ter um quarto diferente lá em cima? Não. Como assim? Não tô entendendo. É porque para você, na sua ideia, É, a salvação e o arrebatamento tá entrelaçado. é. Na minha não tá. Biblicamente eu olho que não. Por quê? Para eu, tem muita gente se esforçando para ser arrebatado, não tem? Sim. Mas tem gente que não tá nem aí. Ela acredita em Jesus, mas ela continua no pecado. Se Então, a salvação não é pela obra, ela tá salva. Ok? certo, beleza. Não é pela obra. Mas o arrebatamento é recompensa. Assim, mas a salvação vai acontecer depois do dia do julgamento, porque eu A não sou- completude, sim, também Então. concordo.
Aí chega lá e fala assim, ó, você é salvo pela graça, mas vamos julgar agora você pela lei, porque a lei não foi abolida, concorda? Uhum, jamais. Então, tá bom, Leandro, você é salvo pela graça, mas vamos ver como é que você está pela lei. Ixi, Uhum. você não aceitou a graça. Você disse que aceitou, mas os seus atos, então você vai ficar morto. Você morre, o dano da segunda morte, que está no livro do Apocalipse, capítulo 20. Uhum. Sobre nós, essa morte não tem poder, Sim, certo? Porque a Sim. gente já subiu uma vez. Acabou. Vamos ler devagar? claro. Eu nem terminei de ler o 4, deixa eu terminar. É. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Pronto, é a igreja que vai reinar com Jesus. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Ou seja, atravessaram a tribulação, foram degolados. Ou seja, são aqueles que se entregaram em nome de Jesus, não aceitaram o... Tanto é que o versículo vai explicar. E que não adoraram a besta durante a tribulação, nem a sua imagem, nem recebeu o sinal em suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Morreram durante a grande tribulação, mas morreram não tipo, infartei. Eu morri me entregando por causa do testemunho e da palavra. Por causa dessa obra, eu vou reinar com Jesus também, junto com os que subiram na primícia. Então, por isso que eu falei para você que o Apocalipse ele é muito didático. Olha o que você fala, olha que interessante, você fala assim, ó, e vi tronos assentaram sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na sua mão, nem na testa. E viveram e reinaram durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram Sim. até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam e vai para o céu, e glória a Deus por isso. Vai Essa é a passar primeira pelo tribunal ressurreição. de Cristo. Beleza? Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Uhum. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, já mudou, de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse povo aqui, que não recebe o sinal da besta, não é o mesmo povo que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Não é o mesmo? Que esse sinal parece que acontece só durante a tribulação, não é? Não, esse Até, sei sinal lá, está acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Então não é só do capítulo 7, é toda a plenitude de todo o povo de Deus que recebem um sinal. Os discípulos receberam o selo quando Jesus ainda estava na terra. Jesus soprou. Eles receberam o Espírito Santo. Então são todo o povo de Deus quem recebe o selo, que não adoram a besta. Só que recebendo esse selo, que é o Espírito Santo, a promessa da possessão adquirida, como diz em Efésios capítulo 1, verso 13, não me garante que eu vou reinar com Jesus. Porque esse selo me garante a salvação, não eu reinar. Porque é explícito na Bíblia que o reino é uma recompensa, é uma obra. Não dá para eu colocar no mesmo lugar reino e salvação e achar que é a mesma coisa. Apesar de que existe duas palavras para salvação, sozo e soteria. A palavra sozo dá uma ideia de um livramento de uma condenação. Soteria fala de uma salvação integral, completa. Então tá falando de salvação, livre do inferno, mas também tá falando do reino. Agora, alguma salvação, que aparece algumas vezes na Bíblia, tá falando de livramento do inferno. Outras tá falando do reino. E se estiver falando tudo a mesma coisa de um assunto só e a gente que não entende? É que aí a gente tem que ir olhando no original, tem que estudar, fazer conexão Por de isso que eu tô texto. falando, porque Deus não ia fazer da gente como bolinha de ping-pong pra gente ficar perdido. Ele deu uma palavra, uma direção. Ele deu uma saída, um escape. Eu acho que a gente que quando lê, que cria em nossa mente, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso. Por isso que eu jamais vou bater e falar assim, ó, os pós estão errados. Eu jamais vou olhar pro pré e falar assim, o pré tá errado. Porque você encontra texto pros dois. Não dá pra eu chegar aqui e falar assim, eu sou pré e os pós estão tudo errado. Ah, eu sou pós, o pré tá tudo errado. Não. Igreja é pessoas. Não dá pra tratar todo mundo da mesma forma. Não dá pra colocar no mesmo quadrado. Não dá pra dar... Você acha que dá pra dar a chave das nações pra todo mundo que tá na igreja? Não. Nem todo mundo tem a mente de Cristo. Senão Paulo não diria que haja em vós a mente que houve em Cristo. Se ele está implorando que haja em vocês, quer dizer que vai ter quem não tenha. E mesmo assim faz parte da igreja. Mesmo assim vai à igreja todos os domingos, crê no sacrifício de Jesus, mas não se desenvolveu. Então nem todo mundo, não dá para tratar todo mundo da mesma forma. São pessoas diferentes.
Assunto que dá pano pra manga, né, Pra cara? caramba, pra caramba. Dá, dá pano pra manga, cara. Isso é bom porque abre a mente das pessoas, abre até a nossa, que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo assim, né? Uhum. Muito bom. Você tá cheio de Deus, hein? Tá aí. Tamo aí, pô. Tamo aí. Que maravilha. Vamos para as perguntas. Alguém que deixou Bora. alguma pergunta aqui? Deixa eu Não tá voltar. na Bíblia de jeito nenhum. Ele está falando aí. Ixi, meu Deus do céu. Oh, não é todo Para a momento. pessoa ouvir, ver o que é pesado, tremendo. Vamos lá. Não acredito nisso, não. Perguntas, perguntas. Que loucura é essa? Não acredito. Manda pergunta aí, gente. Manda uma Pode mandar. pergunta aí. A Ana Júlia falou muito profundo. Eita, maravilha. A palavra tem muito mistério. Lucas sendo bênção. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, né, Lucas? Amém. Muito aprendizado para as nossas vidas. Muito forte. Mas eu creio que Jesus ele vem uma vez. Eu acredito também que ele vem uma Ele vem vez. uma vez. Só em 2 etapas. Que ele vem, não vem? Ele vem. Mas tem gente que até Ele hoje vem. acredita que ele não vem mais. É verdade. Você acredita que dentro da igreja tem gente pregando? Não, Jesus voltar é quando a pessoa morre. É Aí Jesus voltou para aquela pessoa. Não, esse negócio de Jesus voltar, buscar. Não, isso aí é historinha. verdade. Infelizmente, dentro da igreja, Leandro. Verdade. Sobre igreja inclusiva, cara, que nós estamos passando uma dificuldade muito grande aí. O que você acha dessas igrejas inclusivas, cara? Eu acho que tem que separar a nomenclatura da ação. Porque se for em questão de nomenclatura, a igreja de Jesus é uma igreja inclusiva? Sim. Não é uma igreja exclusiva? Yeah. Só aceita gente. Não, ele é aberto para todos. Agora, receber as pessoas, falar para elas, não, esse pecado aí que você tá, Jesus entende, pode continuar desse jeito, porque todos pecando. Aí tá errado. Você pode vir do jeito que tá, mas o Espírito Santo, de novo, o Espírito Santo vai trabalhar na pessoa através da palavra, através da sua presença, para ela mudar, seja qual for o pecado. Agora, aceitar o pecado não dá, né? Não é nem bíblico. Aceitar que a pessoa continua do mesmo jeito. Agora, inclusiva, se for por nomenclatura, a igreja do Senhor é inclusiva. Inclusiva. A mesa é inclusiva, não é exclusiva. E os falsos profetas, cara? Ah, tem um monte, né? Tem um monte. Porque eu acredito, Leandro, que falso profeta não é aquele que profetiza falso. Ele profetiza verdadeiro, né? É verdadeiro o que ele profetiza. Ele só profetiza com a intenção errada. Para lucrar, É forte, hein? para meu? lacrar, para ganhar. É verdade. Para ganhar like, para ganhar seguidores. A intenção do coração do profeta define se ele é verdadeiro ou não, e quem vai julgar é Deus. É. Mas que existe, a Bíblia deixa bem claro que existe. A Bíblia diz em Filipenses, ô Leandro, que tem gente que prega por inveja. Se tem gente que prega por inveja, imagine o resto. Cantar, profetizar, revelar. Tem o dom, né, cara? E tem o dom, porque em Romanos 11:29 diz que o dom é dado sem arrependimento. Meu Deus do céu. Então Deus deu o dom, ele não vai tirar. Porque pelo menos está salvando, mas depois ele toma conta. Ele tá, tá usando o ímpio pra salvar pessoas. Misericórdia. O povo tá batendo aqui, ó. Esse que disse que não tem na Bíblia nunca parou pra estudar. Eita, Fabiana. Eita, isso? misericórdia. Calma. Que isso, segura a onda aí, moça. Calma, Baza. Estamos aqui em paz, tranquilo. Chaves de ferramentas forte. Uma ferramenta. Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Que casta é essa? A casta da incredulidade e da perversidade que estava nos discípulos impedindo ele de expulsar outro. Tem gente que acha que casta de demônio é de terceiro. Ah, eu vou jejuar para eu expulsar os demônios. Não, o jejum é para arrancar o meu. A minha incredulidade e a minha perversidade que me impede de ajudar as pessoas. No jejum não é para as pessoas, jejum é para mim. Rapaz. Tá vendo? Eu e você incrédulo, tá na hora de você jejuar um pouco. É bom, ajuda, hein? Não tô falando que você tá com demônio, tô falando que você precisa jejuar um pouco. Eu não sei porque as pessoas têm esse ranço de ter demônio. A gente tem demônio 24 horas do nosso Do lado, nosso nos lado. perseguindo. O tempo todo. O mundo espiritual tá aberto. Tá todo momento. O dia que você nasce, o diabo vai falar, já lista lá, vai lá, persegue aquele. É. Assim como Deus envia o anjo. Verdade. Então não tem que tirar essa neura da sua cabeça que, eu não tenho o diabo. Você acredita no ministério do anjo? De anjo? Claro que eu Ministério acredito, de é anjo. bíblico. É bíblico. Jesus fala assim: se você me negar, eu te negarei diante dos anjos. Olha, A o Bíblia- ministério dos anjos é forte, meu. Se você olhar a Bíblia, tem mais anjo no Novo Testamento do que no Antigo. E no Apocalipse, então? Nossa, Tem anjo da água, anjo do do fogo, fogo. anjo do sol, anjo da natureza, tem anjo de Anjo tudo. do vento, meu. É Deus abrindo assim, né? Falar assim: olha o que tava em oculto. Tem gente aí. que acha que quem abriu o Mar Vermelho foi Moisés. Foi o anjo, né? Foi o anjo do leste. É, né? O vento do leste que soprou a noite inteira e abriu pela manhã.
toca aqui, que nem eu sabia dessa. Porque pra mim foi o vento. Só que eu esqueci que quem comanda o vento é o anjo. É o anjo. Obrigado, Jesus. Tô aqui pra aprender. É, forte. Porque o vento soprou, a gente acha que foi o vento, mas foi... Sim. Então quando Jesus chega e fala assim, acalma-te, vento, ele tá dando ordem aos anjos. Eu nunca. O texto fala assim, ó, emudece, tals. Mas eu não sabia que o mar e o vento têm ouvido. É óbvio que ele tava falando no mundo Os espiritual. anjos. A Bíblia mostra anjos salvando o casamento. É forte, hein, meu? Você acha que colou? Ah, eu tô grávida. De quem? Você é virgem? Ah, do Espírito Santo. Aí o anjo desce. Ah. Cupido. É por isso que tem alguns irmãos de algumas religiões que falam que deu um cupido, né? Ah lá, é o Gabriel lá, o anjo. Gabriel. Salvou o casamento. Imagine se o anjo não desce no sonho de José e fala, fica, porque o negócio é Já sério. teve alguma experiência com anjo? Já. Já muitas. Posso contar uma coisa? Conta. Tem gente aqui nos assistindo que os anjos já visitaram e elas não perceberam. De sonho. Não, assim, ó, fisicamente. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 2, diz assim, ó. Cuidai-vos com a hospitalidade, porque por ela muitos receberam o anjo sem saber que era anjo. Às vezes os anjos tomam forma humana para nos visitar. Assim como Ló, né? Como Ló, como Abraão. Aqueles que desceram com Abraão, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É uma simbologia boa. É. É, mesa, né? Comer. Posso ser louco agora? Criar uma polêmica? Por favor, tô aqui pra... Em nenhum momento eu vejo 3 anjos na Bíblia. Olha isso. Só com Abraão. Interessante. Aí um anjo desce, fala com Gideão, Davi vê anjo, etc. Quando Abraão desce para falar, quando Deus desce para falar com Abraão, ele desce com 3. 3. Quando Jesus ressuscita, quantas pessoas tem no túmulo dele? Quantos? 2? 2 anjos, mano. Uau. Será que não? Interessante isso aí. Porque quando Jesus vai subir de novo, os 2 estão do lado. Verdade. Ele fala que eles andam junto, né? Uhum. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pode ser uma, Parece, né? pode ser uma incógnita. E Abraão não é qualquer figura na Bíblia, né? Ele é profeta Abraão, na minha opinião, Abraão é uma tipologia do Deus Pai. do Deus Pai. Foi o único que teve a coragem de levantar o cutelo para matar o filho. E Deus faz a simbologia na parábola com ele, né? No Ok? seio de Verdade, Abraão. Seio de Abraão. Não Cara, é mas qualquer um, né? Isso é um mistério muito grande, né? Abraão, os 3 anjos, Jesus ressuscita e 2 anjos ali, cara. Verdade. Muito forte. Interessante. E quando um anjo desce e fala com Ló, ele fala assim, ó, eu não sei se eu li errado. Depois você lê, se você, os irmãos aí me corrigem. Uhum. O anjo que fala com Ló fala, corre e foge, porque vai vir fogo do Senhor, da parte do Senhor. 2 Senhor no mesmo versículo, cara. Eita. Vai vir fogo do Senhor, da parte do Senhor. Então foge. Uhum. Então ele se coloca como um... Se eu tiver Lá errado. em Zacarias também tem um texto que o Senhor fala em nome do Senhor, o Senhor te repreenda. Ó, o Senhor falando em nome do Senhor, que o Senhor te repreenda. Tá lá em Zacarias. Boa. Miguel é Jesus? Pô, imagina. Não, pô. Da onde? Da onde? Miguel é um anjo, correto? Certo. Você lê o texto de Hebreus capítulo 1, fala todos os anjos adorem a ele. Não pode ser a mesma coisa. Adora ele, não Miguel, adore a Jesus, o filho. Não faz sentido. Não pode ser um nome dado para Jesus? É uma forma de... Não. Porque assim, Jesus ele tem vários nomes. Lembra da tribo de Judá? Rafá, e etc. Um monte. Você sabia que Jesus tem um nome que todo mundo fala na igreja durante o dia, não sabe? Qual? Amém. Aí, tá vendo? Tá lá em Apocalipse 3. Assim diz o amém. Verdade. O amém. Que é Jesus falando. Se tiver uma Bíblia que tem letra vermelha, você vê que é Jesus falando. Verdade. Você falou uma coisa aqui, minha cabeça abriu lá em cima. Daniel capítulo... Bora. Falta muito? Falta quanto? Vamos lá. Tá bom. Olha, Daniel, vamos ver. Daniel capítulo... Deixa eu ver aqui, Daniel. Tira essa dúvida pra mim aqui, me ajuda. Ajuda aqueles que... Daniel, qual capítulo? Capítulo 12. Vê aí, Daniel capítulo 12. Finalzinho, pô. Finalzinho, o primeiro versículo. Ah, é top esse versículo. Ih, meu Deus do céu, peraí. Vê aí, Daniel capítulo 12. É? Capítulo 12? Uhum. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. E naquele tempo... Você falou que algumas pessoas chamam Miguel de Jesus. Ou Tem gente que ele- chama Jesus de Lúcifer. Então. Até a igreja, tem uma igreja que faz uma música lá. Olha que doideira. É. Mas vai lá, desculpa Assim, te ó, cortar. Como Satanás também tem vários nomes. Dragão, antiga serpente, mentiroso, traidor, enfim, Jesus também tem. Leão da tribo de Judá, tal. Maligno, Satanás maligno, beleza. Vamos lá.
Daniel capítulo 12 vai dizer assim, naquele tempo se levantará Miguel, Uhum. o grande príncipe, Sim. que se levanta pelos filhos do teu povo. Uhum. Aí agora vem a tribulação, ele fala, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Sim. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Uhum. É aqui que buga minha cabeça. Miguel, ele se levanta para salvar o povo de Deus, que Uhum. somos nós agora. Você sabe de que. Você sabe da onde esse versículo está falando de qual momento da Bíblia? Não. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Abre lá, você vai Certo. ver. Não, deixa eu só finalizar aqui Não, rapidinho. termina que eu vou abrindo para ti. Tá. Porque aí ele vai salvar o povo. Agora nós somos povo de Deus, se fomos enxertados, beleza. Só que tem um mistério dentro desse versículo. E tá aqui, ó. Olha o que tá escrito. Ele fala assim, ó. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Quem? Todo aquele que se achar escrito no livro. A pergunta é, quem pode abrir o livro? Mas depende, qual livro? O livro da vida, porque aqui está falando de salvação. Ok. Quem pode abrir o livro? É que você usou o termo quem pode abrir o livro, eu lembrei de Apocalipse 5. Tá, então- Ali não é livro da vida. É o livro da... Ali é o livro da escritura da terra. Certo. Então, quando ele abre a escritura da terra, ele tem o poder de julgar? Sim. Então, só quem pode abrir o livro... Quem que pode julgar? O Miguel? Jesus. Ah, ok. Jesus. Então, ele abre os 7 selos. Uhum, Então, Apocalipse 5. então, beleza. Apocalipse 5. Uhum. Milênios atrás, foi escrito que Miguel se levanta e ele pega um livro onde tem escrito o nome das pessoas e salva essas pessoas. Miguel não pode ler livro de ninguém e nem ler o nome, porque o livro da vida mostra o nome das pessoas que você salva. Concorda? Não muito, mas sim. Ah, o meu nome está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Só que quem pode ver esse nome no livro da vida é Jesus, que é ele que coloca e tira. Mas Miguel aqui está escrito que ele fala assim, ó, naquele tempo livrar-se-á o teu povo. O teu povo. Anjo não tem povo, varão. Não, isso eu concordo com Então você. tá. E todo aquele que se achar escrito no livro. Então, se Miguel não tem povo, por que agora ele tem? E por que ele pode abrir um livro e ler um livro? Hã? A pergunta é essa. Você sabe me responder? Você que falou que a gente tá falando heresia aqui? Aí, ó, fala aí agora. É? Contesta do varão Hein? agora. Contesta aí agora. Miguel abriu o livro e ainda viu o nome que estava escrito no livro e salvou o povo. Primeiro que anjo não tem povo. E aí? É verdade. Manda aí, manda aí. Antes de eu falar qualquer coisa, vamos ver se alguém contesta o irmão. E aí, Miguel é Jesus? Eu não acredito. Sim. Eu não acredito também que ele possa... Eu não acredito também que o livro do Apocalipse 5 seja o mesmo livro da vida. Sim. Mas eu acredito que o livro da vida, sim, é o livro da salvação. Sim. Eu acredito. Então, sim. maravilha. E também não acredito que anjo tenha povo. Sim, glória a Deus por isso. Existe um anjo que tinha um povo. Tá descendo aqui. Deus falou para Moisés, Moisés, olha isso aqui muito forte, É Moisés. verdade. Moisés, eu vou colocar a minha presença não vai. Moisés fala, não, você tem que ir. Uhum. Aí ele fala assim, ó, o meu anjo vai adiante de vocês. E se vocês pecar contra ele, ele não perdoará. Anjo não tem poder de liberar o perdão. Então quem é esse anjo? É uma pergunta pra mim? É. Esse anjo é Jesus em teofania. Então ele simboliza ao povo de... Israel. Então, Miguel tomou o povo de Cristo? Agora, é que lendo aqui, Isso aqui, meu amigo. lendo aqui, Ah. e naquele tempo se levantará Miguel, Aham. o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu O povo. povo. Do teu povo quem aqui? Israel. Porque aqui está no tempo de Israel. Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda. Então, mas não é escatológico? Só perguntas aqui. Pergunta. Sim, Não tô afirmando nada, Sim, sim. só pra gente brincar aqui. Ele é escatológico, então pode envolver a gente também ou não? Que a gente faz parte dessa escatologia. Sim, agora não é? sim. Hoje a gente pode. E haverá um tempo de angústia. Legal, a gente já sabe. Qual nunca houve a grande tribulação. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Lendo aqui, eu não consigo ler no texto, posso estar errado, alguém me corrige aí, não consigo enxergar o texto atribuindo a Miguel esse povo. O teu povo aqui pra mim parece Deus. Tá falando o teu povo, Não, Deus. ele falava, o meu povo. Não, mas aqui não é Deus falando, não vai falar meu povo. Aqui é Daniel escrevendo. Então,
Então não é se fosse Deus falando, ele diria o meu povo. Mas como é Daniel escrevendo e não na boca de Deus, não Deus falando, então eu não consigo enxergar esse texto como atribuindo o povo a Miguel. Primeiro ponto da minha visão. Também gostei da sua opinião. Todo aquele que for achado, né, livrar-se o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu me lembro muito, pegando Miguel e livrar o povo, eu me lembro de Apocalipse 12. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou ler para ti. Que aqui tá falando já mais da igreja. Hoje nós estamos proféticos, né, cara? Hoje a gente tá profético e escatológico. Bacana, bacana. Pô, tá da hora. Tô curtindo. Ó, verso de número 7. E houve... Você encontrou? Verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, o bem e o mal. Mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar foi achado no céu. Ou seja, ele vai precipitar. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ao meu ver, aquele versículo pode estar falando dessa luta, que é escatológica, futuro em questão de Daniel, mas é o momento que Satanás cai na terra, que é quando começa a grande tribulação. Certo. Boa pergunta, boa indagação sua. E agora o que me faz perguntar para todos e até para você é: quando Satanás se levanta no céu, ele não se levanta contra nenhum anjo. Verdade. Porque no livro de Isaías vai dizer que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele Sim. queria tirar Cristo de cena. Na verdade, ele nem sabia que Cristo existia, né, naquele momento. Então, se Satanás se levanta, Jesus não ia tomar um cafezinho e falar: ô Miguel, vai lá na frente para mim que hoje eu não tô bem, não quero brigar hoje. Jesus, ele é o princípio e o fim. Uhum. Ele é o alfa e o ômega. Começa em cima e termina embaixo. Então, eu creio que Jesus, ele toma uma posição, fala: não, aqui não, aqui não. E ele ganha em cima e ele desce. E aqui ele destrói, Jesus desce também. Então, eu vejo como um nome que foi dado para Jesus no meio de uma guerra. Na sua colocação, então, Miguel lutou contra Lúcifer. Sim. Antes do princípio de tudo, antes da terra, do Adão. Sim. Que foi, Por causa desse texto aqui. Isso. Então, aí também tem um outro problema, por quê? Eu sei o porquê que você entende isso, por causa da primeira palavra do verso 7. E houve batalha no céu. Sim. Com isso, a gente pensa, houve, passado, Sim. lá naquela época. Então, se você olhar alguns outros detalhes aqui de outros versículos, você vai perceber que essa batalha, ela não houve, ela ainda haverá. Mas por que está escrito houve? É aquela parada que você fala de João. Houve... Que parada, eu quero que saia dessa boca. do TDAH. Ai, só você fazer eu falar isso. Por quê? Houve por quê? Houve enquanto eu estava arrebatado vendo a visão. Não que houve no passado. Boa. Houve enquanto eu estava durante a visão. a visão. Então isso ainda vai acontecer. Porque se você pegar um pouco atrás, você vai ver que tem uma mulher grávida. Não dá pra falar isso agora, mas eu adoraria. Uma mulher grávida, ela tá com um filho e esse filho varão vai ser arrebatado. Não dá pra falar agora, mas esse filho varão é as primícias que vão subir. Essas primícias, juntamente com Miguel, vai derrubar Satanás pra terra e começa a grande tribulação. Então essa batalha ainda vai acontecer. Ele não foi precipitado ainda na terra. Tanto é que quando ele caiu, ele não caiu na terra. Ele caiu nas regiões celestiais. E Efésios está lá no príncipe do ar, né? Exato. Então ele não caiu na terra. E esse texto, ele cai na terra. Quando entra a tribulação. Quando entra a tribulação. Então essa batalha ainda vai acontecer. Então houve porque ele viu. Ele estava lá. Mas aí quando não ele voltou, aconteceu escreveu. ainda. Não aconteceu. Tá vendo como é linear? Como é loucura? Porque Apocalipse 12 nem aconteceu ainda. Pois é. Tá vendo? É loucura, meu. Tô falando, ele não tinha. Ele tem ainda. Ele precisa passar no doutor. Joãozinho, não, a gente fala assim brincando, mas eu tô entendendo. você vê, é uma forma Sim. aleatória que ele escreve. Sim. Uma pergunta que não quer calar, a gente Mano. tem mais uns 5 minutinhos aí, para todos que estão nos assistindo aí. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Dizem que é 3 anos e meio, a grande tribulação, onde o parquinho pega fogo. Outros dizem que é 7. E você acredita? Eu acredito que a tribulação são 3,5. São os 3 primeiros, que ele vai fazer aliança, vai convidar Mas o tá povo. onde isso na Bíblia? É que tem texto que fala tantos anos e meio, tantos Não, dias mas e tanto. aonde? Não tem. Tá em E Apocalipse. Os 3 primeiros não, só tem os 3 últimos. Apocalipse 13 e 5. A quantidade de dias. E- Mas eu acredito Isso que seja daqui, 7. isso daqui é muito profundo. É o que eu acredito, Ó. que seja 7. Deus, ele, Pegando ó, tudo. Deus, ele usa uma forma metafórica de
de fazer uma profecia do passado e do presente. Ele usa a mesma profecia do passado e joga para o presente, só que ele muda a tabela. Porque se ele lança a palavra, nós estaríamos enroscados. Vou te dar um exemplo. Ó. No passado, a igreja foi perseguida por 1260 dias. Foi o tempo da escuridão, 1260 anos, na era medieval. No futuro, ele não lança essa profecia dizendo que a igreja seria perseguida por 1260 dias. Porque senão, nós teríamos mais 1000 anos de tribulação. Misericórdia. É por isso que ele fala, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Ele pega o milênio e diz assim, a igreja será perseguida por 42... Grande tribulação. Perdão, a grande tribulação. A igreja será perseguida por 42 meses. Então ele pega 1200, muda a tabela e coloca em 42 meses, porque ele amarra o diabo e fala assim, você não tem mais poder por 1000 anos. Você vai ter poder por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, verso 5. E adoraram, 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Ele pega a profecia do passado, joga pro presente, só que ele muda a tabela profética. Obrigado. E você acredita no quê? 7 ou 3 anos? 3 anos e meio. Bom. É aqui. E agora os outros 3 eu não acho. Boa. Eu não acho. É que não é... Não, é que não tem como chamar de grande tribulação, porque ele vai estar no momento de aliança, matando fome, resolvendo a questão do templo, da fome, da religião, da política, para depois cessar e começar a perseguição. Que aí é 3 anos e meio. Os últimos finais. Aí, ali ele morre, né? No meio dos 7 anos ele morre e ressuscita como anticristo. Ressuscita com o espírito do anticristo ali para perseguir. Ele vai morrer na Terra? Tá escrito que ele vai ser ferido com uma chaga mortal. Aí no capítulo 13. Sim, sei. Ele vai fazer de tudo. Por quê? Porque ele tem que parecer com Cristo. E se ele não morre, não ressuscita, não cumpre a profecia. Profecia. Mas se ele ressuscitar, ele vai cessar o sacrifício. Não, só que ele não ressuscita vivo, né? Quem toma o corpo é Satanás, que nem ele estava atrás do corpo de Moisés. Ele vai entrar no corpo de alguém. Ele entra no corpo do anticristo e ressuscita já encarnado o anticristo para perseguir. Vai dar pano pra manga a próxima, hein? Isso é forte, hein, meu? Isso é forte. Isso daí eu não quero nem entrar. Não vou apanhar, não. Deixa ele ressuscitar pra lá. Mas é muito forte mesmo. Porque ele vai ter um João Batista que vai fazer sinais diante dele. Para as pessoas. Ele vai ter que ser literalmente um Cristo para poder enganar. Então não tem como ser um Cristo se não morrer e ressuscitar. Aí quando ele ressuscitar, o povo fala assim, é o Jesus mesmo. É o Messias. Vamos atrás dele. Só que o povo vai falar, não, isso aí é o falso. Aí começa a perseguição. Cara, que loucura, né, aí meu? no capítulo 13. Que loucura, né, meu? Mas tá bom. Nós vamos pro céu mesmo, tá bom. É o que importa. A Ana Júlia disse assim, ó, que história. A Ruth colocou, que história. Estou amando essa palavra, Natalice. Ana Júlia, já quero a próxima. Lucas tem muito conteúdo, ainda nem foi só 1% do que ele tem aqui. Amém. Lucas é uma benção, viu, cara? Que programação abençoada. Gostosa cara. mesmo. Que bacana, deu pra gente interagir. Caramba. E eu respeito a sua opinião. O Mas- que eu expus aqui foi meras dúvidas minhas mesmo. Uhum. Porque você falando foi abrindo o leque ali, eu fui conseguindo compreender. Jamais eu vou te desonrar, porque você... Não, isso é coisa dos malucos aí. Então é muito forte. SBP é o... SBP, Seminário de Batalha Espiritual na Prática. Se você precisa conhecer sobre batalha espiritual, o homem tá cheio, pô. Muito forte, cara. Amém. Que benção. Deus preparar, a gente faz uma live também pra você Bora ensinar fazer, o povo. vamos Que tá benção aí. do céu. Que maravilha. Cara, tem mais algo pra entregar pra gente, hein? Vixe, mas depende de qual assunto que você quiser. A gente aqui... A você gente tem pode- mais 5 minutinhos aí. Ó, vocês não mandaram... Alguém mandou pergunta? Pega os Manda caras- pergunta aí pra gente responder. Manda as polêmicas. Olha lá. Você acha que as duas testemunhas estão na terra? A Rita pergunta. Não, eu acredito que não. Ainda não. As duas testemunhas que eles falam lá de Apocalipse 11. Não, aqui na Terra agora não. Nesse tempo não. São duas pessoas também. São duas pessoas. Uns dizem que é o Antigo e o Novo Testamento. Tem gente que fala que é Elias e Moisés, outros falam que é Elias e Enoque. Só que se a gente olhar um texto, alguns textos na Bíblia, eu não acredito que é Elias nem Moisés. Porque mas o texto fala que transformar água em sangue, fazer o céu cessar, né, não chover, descer fogo do céu. Pois é, mas lá em Malaquias fala assim, ó, antes do grande dia do Senhor virá virá Elias. Só que aí Jesus fala assim, o Elias que deveria vir já veio.
De quem que ele estava falando? João. Do João Batista. O que é isso? João Batista veio na mesma unção, no mesmo espírito de Elias. Então, por que não duas pessoas serem capacitadas com o mesmo espírito de Elias e de Moisés para operar os sinais e pregar? É verdade. É uma vertente. Sim. Tô falando que é certo? Não, é o que eu acredito. Sim, Pode sim. ser Elias e Moisés, Elias e Enoque, né, que dizem que não Aham. morreu. Pode, mas, sinceramente... Eu vou falar isso, aí alguém vai querer escrever e vai querer falar de Lázaro. Eles gostam. Porque assim, pra mim, eu não creio que seja duas pessoas, porque eles vão vir pra depois morrer de novo. É Aí alguém vai falar, mas Lázaro morreu 2 vezes. Tá bom, né? Mas é loucura. E se Deus quiser? É verdade. Né? É uma vertente também. Ah, eu posso jogar na fogueira uma coisa que Vai, muita taca gente fogo. lê e não percebe? Aham. Se você lê Apocalipse 14, 6 e 7, um anjo durante a grande tribulação vai pregar o evangelho eterno. É, então, Vai ter um anjo voando de lá pra cá, em todo mundo pregando o evangelho eterno. verdade. E aí? É um anjo que vai pregar. E a Bíblia descreve que se um anjo. Ainda ele vai pregar o evangelho eterno, né? É, não é o da graça nem do reino. É verdade. Mas você foi muito polêmico. Olha aí, que bacana. Então tá bom. Que maravilha. Mais alguma Maravilha. coisa, Luquinha? Se tiver alguma coisa pra entregar aí, fica à vontade. Só agradecer essa audiência, os alunos fazem parte da EBDL, que é a Escola Bíblica Dominical Livre, faz parte do SBP, faz parte do MLP. Manda aí do que você participa, se você faz parte da EBDL, do MLP, que é a mentoria, ou se você faz parte do... Se você já fez o SBP, manda aí pra gente ver você. Quero agradecer toda a audiência que veio aí com tudo, fez um barulho com a gente, foi muito, muito gostoso estar aqui. E agradecer ao Leandro também por ter abrido as portas pra a gente expressar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente carrega. Eu acredito que precisa de pessoas como você, porque a internet deu voz para muitos idiotas, deu, mas a internet também está dando voz para muita gente que não teria chance. E você está fazendo esse trabalho, trazendo as pessoas que não são conhecidas, e eu acho muito nobre, porque você está cooperando para que Jesus volte. Que o texto fala que quando o evangelho eterno for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, quando você traz alguém para pregar sobre o reino, você está acelerando o fim. Então, parabenizar o seu ministério, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa e todo o seu trabalho em nome de Jesus. Maravilha. Eu que agradeço por esse assunto tão maravilhoso. Foi bom a gente indagar esse assunto, porque tirou dúvidas minhas. Não é a minha certeza. Não. Não é a minha certeza, tá? Vocês que gostam de pegar a espada aí. Não é a minha certeza. É a minha visão. E eu tô aberto para aprender. E a gente tá aqui para aprender mesmo. E eu acredito em muita coisa que você falou, mas eu tinha que... Você entendeu, né? Senão não ia ter graça. Não tem graça. Então a não ia gente movimentar. precisa fazer isso para que você, preguiçoso, pegue a Bíblia e leia. Verdade. Pegue a Bíblia e leia. Vai tirar suas dúvidas também, É verdade. porque você vai ver que muitas coisas Deus vai revelar para sua vida. De coração, tenho muito que te agradecer Amém. por essa Tamo junto. oportunidade, pela vida desse grande homem de Deus aí, que olha que Gabriel. sorrisão aí, abençoado, né? Ô, glória, que Deus abençoe. Mais uma vez, gratidão ao apóstolo Gesiel, que fez a ponte para eu estar aqui. Vou carregar sempre a honra, sempre vou te honrar onde você abrir as portas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Tamo junto. Deus. Apóstolo Gesiel, você é uma bênção de Deus. Eu quero louvar a Deus por você e a todos que acompanhou essa programação abençoada. Eu peço encarecidamente que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Ajude esse canal a crescer para que a gente possa alcançar mais vidas e pessoas serem alcançadas e edificadas, porque eu creio que você foi edificado também. Lucas, deixa uma palavra para os irmãos, mano. Deixa uma palavra para os irmãos. Amém. Hein? A situação que você está vivendo hoje, que você chama de difícil, ela não está difícil. Ela só está exigindo de você uma habilidade que você ainda não tem. Isso não é o fim do mundo. Se você não tem essa habilidade, você pode orar para Deus te dar. Você pode adquirir. Você pode comprar. Lembra do texto? Ide após aqueles que vendem e comprai. As 10 virgens, as que ficaram sem azeite, elas tiveram que comprar. Não procrastine. Invista. Salomão vai dizer, a sabedoria é a coisa mais importante. Emprega tudo que tem para adquirir o conhecimento. Não tenha medo de investir em você. E eu vou declarar e profetizar. Se você tem um ministério, Deus vai levantar muita gente para investir naquilo que você acredita, no seu ministério. Mas você precisa ser a primeira pessoa a investir.
Então invista em você, invista na sua aparência, no seu conhecimento, no seu branding, invista em ti, porque se você não investir, é porque você não acredita em você. E se você não acredita, por que é que Deus vai trazer pessoas para investir? Então acredita naquilo que você tem e invista em nome de Jesus. Tamo junto pelo reino. Ó, glória. Meus irmãos, fica com Deus. Um abraço e um beijo no seu coração do seu amigo evangelista Leandro Cavalcante. Tem mais um recado? Vem? Ah, verdade. Ó, tem 40, ao vivo agora tem umas 40 e poucas pessoas e só tem 22 likes. O que é isso? Cadê os isso? meus alunos? Eu quero em 3, 2, 1, quero que todo mundo clique aqui pra curtir, fechou? Se você é aluno meu, bora. 3, 2, 1. Like Curte aí, compartilha essa live em nome de Jesus, tá? Glória Tamo a junto Deus. pelo reino. Amém? Luquinhas, Deus abençoe, meu querido. Tamo junto. Foi uma honra, viu, poder receber o senhor. Fica com Deus, um beijo, um abraço no seu coração do seu amigo evangelista Leandro. Minha esposa, um abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.